Léo, você comenta aí, recentemente comentou que existe no processo de transição planetária, estamos passando por um momento ainda mais impactante, né? E em determinado momento você comentou que existem 3 movimentos principais de liberação planetária. Isso. E quais seriam esses 3 movimentos e quais são os papéis no processo da transição planetária? Que legal. Isso é um assunto super bacana. Inclusive, eu vou até dizer uma coisa para você que está assistindo a gente agora. Aprenda alguma coisa, assim, que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu posso dizer para vocês. Não existem coincidências. Se você está aqui nessa live, acredite. Ninguém cai de paraquedas, não existe nada que não seja friamente calculado pelos seres de luz para que você chegue a essas informações. Isso só chega até você porque você ressoa com isso. Então, isso é a primeira coisa para a gente já começar. E também gosto sempre de dizer que não sou o dono da verdade, não existe uma verdade absoluta. O que existem são, cada um tem a sua verdade e eu sou fiel à minha verdade, aquilo que eu recebo, aquilo que vem diretamente dos seres de luz para mim. Eu sempre gosto de dizer isso porque eu vejo muitas pessoas fazendo trabalhos usando informações de outras pessoas, né? E ao fazer isso, elas estão, vamos dizer assim, sendo repetidores daquilo que as outras pessoas estão falando, e eu gosto sempre de deixar muito claro que eu recebo e eu falo. Então, é sempre bom para ficar bem claro. Um disclaimer, né? Importante. É sempre bom. Então, assim, a gente tem 3 partes desse movimento, que na verdade não que seja uma hierarquia propriamente dita, mas acaba sendo até a página 2, vamos chamar assim. Nós temos, num primeiro plano, num primeiro, vamos dizer assim, patamar, um patamar mais alto, o que a gente chama de Confederação Galáctica. E o que é a Confederação Galáctica? A Confederação Galáctica é uma instituição que é datada de mais de 16 milhões de anos atrás, e essa instituição é feita com diversos seres de diversos orbes, planetas diferentes, em diversas dimensões diferentes, mas ela tem um intuito muito mais de cunho espiritualista, né? Eu não vou usar a palavra espiritual para não cair na religião, mas assim, num cunho mais espiritualista. É uma coisa meio, vamos lá, mal comparando, seria meio que um Jedi. A gente consegue usar a força, mas não é para isso que a gente usa, né? A nossa ideia é ajudar ao esclarecimento das informações. E esse é o órgão específico em que eu trabalho. Então a gente tem, além da confederação, a gente tem o que a gente chama de federação. A federação seria um órgão mais... porque, por exemplo, é uma confederação, mas várias federações. Porque a federação, elas são de quadrante em quadrante de galáxia, como se fossem elas não são ligadas à confederação de forma direta, só para deixar claro, mas elas são organizações bem menores do que a confederação, mas de seres específicos com interesse em coisas específicas, em áreas específicas do nosso universo. O universo é grande o suficiente para ter bastante espaço para isso. Mas então ela não responde diretamente à confederação? Não responde. Isso é uma coisa bem legal. Foi muito bom você dizer isso, porque muita gente acredita que a confederação está acima da federação. Não, são órgãos com intuitos diferentes. Outros propósitos. Tanto que não é uma coisa hierárquica, como você estava comentando. A federação, ela é um lado que é mais bélico. É um lado mais... que atua, digamos assim, mais diretamente na fisicalidade. Então, a federação, normalmente, os seres que estão mais ligados à federação são aqueles que estão ligados no movimento físico do planeta e dos humanos que estão aqui. Então, principalmente, a gente está falando ali de pleiadianos, aldebarãs, sirianos, embora existam essas raças também na confederação. Mas a federação ela é mais física. Entendi. Mas a confederação ela é mais espiritual. Tá. Seria a gente só pra gente separar as bananas das maçãs aqui. É mais ou menos assim. Como a confederação ajuda no processo? Envia pessoas como eu em avatares humanos
para que a gente comece a minar o processo de dentro para fora. Tá. Como funciona a federação? Ela começa a destruir a Matrix de fora para dentro. Entendi. Então eles usam mais ao lado bélico. Eles estão aqui em corpo físico extraterrestre. É raro uma pessoa da confederação estar aqui em corpo físico extraterrestre. Mas na federação é muito comum isso. Tá. Inclusive os Aldebarans, por exemplo, têm a aparência física idêntica à nossa. A gente já deve ter passado por vários na rua e nem sabe que eles são extraterrestres literalmente, com um corpo físico extraterrestre, porque eles são idênticos a nós, são nossos primos mais diretos. E hoje são eles, junto aos pleiadianos, que estão mais no comando do processo da liberação do planeta, né, da transição planetária. E, inclusive, esses seres têm bases subaquáticas maravilhosas. Tem até algumas bases novas que a gente ficou sabendo que eles fizeram de um ano para cá para ajudar. Subaquática, debaixo d'água mesmo. Caramba. Inclusive, parece que nós... Acho que foi mais ou menos no início de novembro, começaram a ter uns barulhos na Praia de Santos, umas coisas que as pessoas estão meio assustadas e tal, ficaram meio assustadas. Eu ouvi isso mesmo. Para mim, não é uma informação oficial, mas para mim tem a ver com isso. Para mim tem a ver com esses movimentos dos Aldebarans, literalmente nessa parte aquática. E a gente tem ligado diretamente, aí essa sim, um braço da federação, a gente tem um movimento de resistência. O que é um movimento de resistência? O movimento de resistência são seres humanos que, junto com a federação, fazem o trabalho de liberação do planeta. Certo. Então, como esses seres trabalham no sentido mais literal? Existem bases, eles obedecem, digamos assim, humanos que nós chamamos de chapéus brancos. O que são os chapéus brancos? São aqueles que querem liberar o planeta. Mas existe muita confusão com relação a isso, porque tem gente que fala assim, então o Trump é um chapéu branco. Eu não diria que ele é um chapéu branco. Mas existem generais que são chapéus brancos, almirantes que são chapéus brancos. Então, assim, tem uma galera ali no exército que está ajudando no campo físico isso acontecer. E como é que eles ajudam isso? Impedindo movimentos bélicos em lugares específicos, impedindo sequestro de algumas pessoas. Que gerem um caos maior. Sim. Movimentos até socioeconômicos. Sim. Porque eles estão trabalhando literalmente na parte física do processo. Então, eles são ajudados... Junto com a federação. Exatamente, junto com a federação. Eles são ajudados pela federação. Então, a federação ela tem esse braço em cima disso. Só que uma coisa que é muito legal a gente dizer, e aí agora é a parte que muita gente tem dificuldade de entender, não dificuldade, mas as pessoas têm um sistema de crenças que é muito complicado, que as pessoas não entendem que a federação também foi infiltrada. Puta, sério? E já tem uns bons 300, 400 mil anos. Ela foi infiltrada por seres de não-luz. De não-luz. Seres trevosos. Sim. E esses seres, no momento que fizeram essa infiltração, porque a gente tem uma mania, né? Os seres humanos, de modo geral, têm uma mania de achar que a federação, a confederação, nós somos super-heróis, né? Que só somos imbatíveis, imortais, a gente voa, solta raio pelos olhos, aquelas coisas todas. Não existe nada disso. Esse processo não é real. O que é real é que o nosso grau de consciência é maior do que o grau de consciência das pessoas. Por isso que as dimensões vão subindo. Mas no caso da federação, como a federação ela é um órgão mais moderno, moderno que eu quero dizer no sentido de mais novo, né? Não no sentido de mais bem equipado, só para deixar claro. Mas a federação, ela tem todo um processo de... como ela é muito aberta a todos aqueles que gostariam de fazer parte, etc., porque é difícil, eu tô tentando achar palavras aqui para ver se eles me liberam algumas coisas para eu poder dizer, mas eu tô aqui, tem umas coisas que eu não posso dizer 100%, mas vamos lá. Mas eu sei que ela foi infiltrada, e esse movimento de infiltração ainda é negado por algumas pessoas que se dizem trabalhar para a federação. O que é um contrassenso. Porque, assim, as pessoas que estão trabalhando para a federação e dizem que trabalham para a federação, mas
acredita que o movimento não foi infiltrado, essas pessoas dizem que agora os humanos têm que libertar o planeta por si só. Só o movimento de resistência, digamos. Sem a ajuda da federação. E mais os humanos de superfície. Uhum. Mas como você ajuda o processo se o véu nessa dimensão ainda é um ativo? Uhum. Se você não tem nenhuma lembrança do que está acontecendo, né, dentro do processo, porque é para isso que serve o véu, como que você vai se liberar do negócio que você não sabe que você está preso? Ou seja, precisa ter um suporte da federação. Não tem outro jeito. Sim. Só que as pessoas... Tem gente ainda falando que os humanos é que tem que se libertar. E não tem como o humano se libertar. E essa liberação, essa libertação seria do quê? Da Matrix? O que seria? Do que nós precisamos? Dos seres de não-luz. Qual é o grande negócio? Eu me lembro que na época que eu frequentava religiões, há mais de 20, quase 30 anos atrás, uma coisa que era muito interessante é assim, o pessoal dizia assim, porque o maior ativo, a melhor coisa que o diabo podia inventar é de que ele não existe. Aí as pessoas acabam vivendo, dizem... Só que o que é o diabo se não os dominadores, entendeu? Se não a própria religião, por si só. Então, quando a gente começa a pensar nisso, e isso é um assunto chato de tocar, assim, porque é um polêmico, porque toca em raízes muito profundas de pessoas que são há milênios acreditando em determinadas coisas, mas todo o processo foi infiltrado. É a mesma coisa que a gente achar que Cristo queria fundar o cristianismo. Ele nunca quis fundar o cristianismo. Nunca teve nem o Buda não quis fundar o budismo, e por aí vai, né? E não existe isso. Só que, para os seres que dominam esse planeta, eles precisam fazer do limão uma limonada. Você dá um limão, cara, vou fazer uma limonada. Você dá um limão, faz uma limonada. E o processo de dominação é baseado nisso. Principalmente quando a gente fala nessa área de religião, etc. Mas voltando para falar da federação, quando a gente toca no assunto da federação e a gente vê que a federação ela foi infiltrada, a gente entende por que esse jogo está demorando. Como funciona o planeta Terra? Especificamente o nosso planeta, ele funciona com ciclos de 26 mil anos. Cada ciclo de 26 mil anos tem um semiciclo de 13 mil anos. Então é como se a gente tivesse um porradão com 26 mil anos, onde tudo que está na superfície muda, 13 mil anos, uma porradinha para dar uma mexidinha. Um porradão com 26 mil anos, porradinha com 13 mil anos. Foi assim desde que esse planeta nasceu e começou a gerar vida há mais de 1 milhão de anos atrás, da maneira como a gente conhece hoje. E agora a gente está nesse ciclo de 26 ou de 13? Na verdade, o de 26 já acabou em 1953, a gente está atrasado 25 anos. Porque não teve o pancadão ainda. Não teve. Então o que acontece? Por que não teve? E nunca atrasou nas medições? Porque o lado que está infiltrado da federação, tem lá meia dúzia de gato pingado, que quer esticar um pouquinho mais a corda para ver até que ponto os seres humanos aguentam um processo assim assado. Só que tem uma galera agora que resolveu, tem um grupo específico de pleiadianos que eu não posso dar muito detalhe, mas tem um grupo de pleiadianos que está se rebelando da federação e está dizendo assim, olha, ou vocês fazem isso ou a gente mostra as nossas naves para o céu, para todo o planeta ver de uma vez só. Então, dentro da federação... Tá tendo um racha ali. E um racha que 70% está a favor desses pleiadianos para fazer isso, mas com medo da reação. E os outros 27, 30% não quer que isso aconteça. Então a gente está num momento crucial do jogo. Por quê? Porque se esse grupo de pleiadianos resolver aparecer, ele vai aparecer. E assim, não tem preparo. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a 10 meses. Mas a última informação que eu tive é que eles verbalizaram o interesse de acontecer isso o mais rápido possível. Nossa. É uma maneira de forçar o fim do jogo. Porque se eles querem botar as naves no céu, todo mundo vai ver, vai ficar claro que... Não tem como se dizer, não é possível, não existe. Não tem como você dizer que não existe. E a gente está falando de naves mães, porque a gente tem uma ideia de que nave mãe é nave do tamanho de campo de futebol.
Tem nave com 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros de extensão. Caramba, E tem naves planetoides, ainda muito maiores do que isso. As planetoides não vão chegar próximo daqui, que atrapalhariam até a gravidade do planeta. Mas as naves grandes mesmo, nave que tipo assim, tampa o estado de São Paulo inteiro. Caramba. Você já imaginou? Você olhar pra cima e só ver metal, não ter sol, não ter céu. Então assim, isso é um plano. Sim. E esse plano está em andamento. Está verbalizado para... Eles já falaram assim, olha, nós queremos fazer. E é um plano bom, certo? O objetivo do plano é bom, não é ruim. A gente que tá... Não, o objetivo é... A ideia é positiva, mas existem consequências. Quais? Sim, mas ela é positiva por quê? Porque... Ela é positiva porque a ideia é finalizar o ciclo. Isso, finalizar o ciclo. Então, no momento que você mostra, não tem como você esconder, não tem como o governo dizer eu não sabia. Não tem como a igreja dizer eu não sabia. Inclusive, diga-se de passagem, o Vaticano mandou para os arcebispos e cardeais deve ter mais ou menos 1 ano e meio isso, uma cartilha, vamos dizer assim, um documento oficial do Vaticano para eles se prepararem caso os extraterrestres apareçam. Eles já têm a desculpa exata. Caramba. Eles já sabem disso há 1 ano e pouco, eles já têm isso decorado. Se aparecer, olha, tá aparecendo por causa disso, eles têm a desculpa pronta. Já tá tudo preparado. Tudo lindo e pronto. Igual o Vaticano fez, com certeza as outras religiões devem estar fazendo. As mais organizadas, né? Assim, o judaísmo, né? O islamismo, né? O protestantismo não, que é uma zona danada. Mas as mais digamos assim, organizadas, com certeza está todo mundo pronto para que isso aconteça. Já tem o discurso pronto. Sim, mas só que qual é o grande problema nosso hoje? Não é problema, mas receio. Como o povo vai reagir? Porque no momento em que a nave aparece, não tem como a nave aparecer sem que haja um full disclosure, sem que todo mundo saiba do que aconteça. Porque você não tem justificativa. Porque não dá para mostrar as naves de forma gratuita. E dizer assim, ó, tá vendo que legal? Nós temos um disco voador que voa, modo de dizer disco voador, mas que voa no universo inteiro. Não é para exibicionismo, né? Então assim, para que apareça, tem que ter uma lógica. Qual é a lógica? É mostrar o que tá acontecendo. Mas para mostrar o que tá acontecendo, tem que acabar o jogo. Não tem como não acabar o jogo. E o que é acabar o jogo? É dizer como é que, o que é o sistema político, como ele funciona, o que é o sistema a Matrix. de saúde, como ele funciona, o que é o sistema econômico, como ele funciona, o que é o sistema religioso, como ele funciona. Para que serve? Então, assim, dentro do processo, isso acontecendo, e eu verdadeiramente acredito que esse grupo de pleiadiano específico está muito bem... intencionado. É mais do que intencionado, motivado para que isso aconteça, é uma maneira de forçar o fim. É o jeito que a confederação queria? Não. É o jeito que a federação queria? Não. Só que, com perdão da expressão, alguém tem que tomar as rédeas do processo e falar assim, cara, vamos fazer porque a gente vai resolver. Só que a gente tem que administrar agora, porque, vamos lá, os pleiadianos viram e falam assim, não é os pleiadianos, não são os pleiadianos, um grupo de pleiadianos falam que tem a intenção de mostrar as naves. Então, nesse momento, existe um plano de contenção da federação e confederação desesperado. Tá todo mundo lá em cima trabalhando sem parar. Porque se isso acontecer, a gente tem que saber administrar o que vai acontecer. A gente precisa ajudar o processo também, não é? Ninguém quer que o planeta exploda, né? Ninguém não quer guerra civil porque vai aparecer nave. Então, assim, tem todo um processo por trás que a gente está tentando contrabalancear. Mas é um processo que... Mas dentro daquilo que eu acredito e que eu estou vendo acontecer... Eu acredito que vai acontecer. Caramba. Só que você imagina explicar para alguém que nunca ouviu falar nisso que você tem uma nave lá em cima. Alguém que nunca ouviu falar nisso, que você tem seres de várias outras estirpes extraterrestres que estão aqui para ajudar o processo. Mas é um choque, né? Ô, Léo, uma dúvida. Você comentou que não é a maneira como a confederação gostaria. Já que a confederação ela é mais ligada à espiritualidade, né? Grosso modo, como a gente falou. Qual era o plano A da confederação? Como ela acreditaria que iria mudar esse jogo? A gente tinha um plano muito bom. Esse plano, ele foi
foram mais de 1000 anos pensando em como isso funcionaria da forma perfeita. 1000 anos humanos, vamos dizer assim. Certo. E a federação e a confederação estavam envolvidas juntas nesse plano. Qual era o plano? A gente começa o disclosure passo a passo. Então, assim, primeiro a gente mostra ali que Deus está em todo mundo, não está em um lugar físico. Aí você já começa, você já tem a queda da parte da religião. Entendi. Aí depois a gente mostra por que o ser humano, esse avatar que foi feito, esse corpo Adam Kadmon que nós temos, ele tem uma duração média, a ideia era que inicialmente ele durasse entre 400 e 450 anos. Nossa. Hoje, rarissimamente, a gente chega nos 90, 100. É muito difícil. Por quê? Como? Por que a gente não chega? Aí eles têm que mostrar. Então a gente não chega porque a indústria não é uma indústria de saúde, é uma indústria da doença. De alimentação, mesma coisa. Qual é a grande prisão do ser humano hoje? O sistema econômico. Por quê? Como é que você, pai de família, 3 filhos em casa, a mulher está cuidando de um filho pequeno, você tem leite para pagar, fralda para trocar. Como é que você faz para conseguir pagar as contas de casa? Você tem que ter 2 empregos. O cara com 2 empregos medita? Não. O cara com 2 empregos está pensando em alguma outra coisa, se não você trabalhar 20 horas por dia? Não tá. Ele tem tempo de qualidade de vida com a família, com a esposa? Zero. A vida dele é trabalhar. Então, tudo isso, a ideia era cair sistema por sistema. Entendi. Não demorariam os sistemas para caírem, seria talvez no intervalo de 8 a 10 meses, todos os sistemas cairiam, porque são um fio de... É um novelo, né? É Você tipo vai um puxando. dominó, né? Exatamente, vai caindo tudo. A ideia era que fosse desse jeito. Por quê? Porque você começa a dizer, olha, existem seres aqui que... A gente não usaria a expressão extraterrestre, mas assim, a gente mostraria alguns seres que fazem mal para o sistema. Alguns seres, tipo... Tem 5 cabeças específicas nesse jogo, 2 já foram eliminadas, uma até agora há pouco tempo atrás. Faltam 3 cabeças. Desmascarando essas 3 cabeças que faltam, né? Você começa a mostrar para as pessoas que, poxa, por que você tem flúor na água? É para você ter saúde? Não, é para calcificar sua pineal e você não ter contato com nada. Estou usando um exemplo bobo. Sim. E assim, são infinitos exemplos que a gente poderia usar. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a ideia era fazer com que isso, embora houvesse um plano de contingência para que isso fosse de uma maneira mais suave para as pessoas, a ideia era que fosse de uma maneira um pouco mais suave para as pessoas, mas suave mesmo assim rápida. Só que se vem os Pleiadianos com as naves e eles realmente colocam esse plano em ação e mostram as naves aqui, é de uma vez só. É como puxar um band-aid. Vai rápido, Não direto. Você não tem o que fazer. Mas mesmo se eles não vierem, a gente está num momento que existe esse plano e eles ainda não vieram. Beleza? Beleza. Isso. Esse plano ele era para ser leve, gradual e ao mesmo tempo rápido. Isso. Certo? Isso. Por que ele não é tão fácil assim de ser implementado? Porque é um plano maravilhoso. Ao meu ver aqui, é tipo, perfeito. O que tá no obstáculo? O que tá no obstáculo, né? Quem é que tá fazendo ele ser mais longo do que o ideal? O principal obstáculo que hoje nós estamos enfrentando são as mídias. Por quê? As mídias tradicionais, gráficas e televisivas, elas têm muito peso ainda para muita parte da população. Então, é como eu gosto de brincar. A gente pode ter uma nave-mãe pleiadiana em cima de São Paulo. Se o William Bonner não dissesse isso no Jornal Nacional, não sei nem se ele está vivo, mas supondo que esteja, se ele disser isso no Jornal Nacional, a pessoa acredita. Senão o pessoal vai achar que não acredita. Exato. Então, qual é a nossa grande barreira hoje? Para que esse plano desse certo de forma perfeita, e faz parte um pouco do processo, porque assim, vamos lá, tô vendo aqui se eu posso contar o que eu tenho que contar, mas Mas foi boa a dúvida. Não, foi ótima, eu vou conseguir pontuar do jeito que... Beleza, vamos lá. Qual é a ideia? Se os Pleiadianos aparecerem com as naves aqui, vai ser emitido para todas as pessoas do mundo o que a gente chama de emergency broadcast.
Que é o quê? Sabe quando a gente tem aqui no Brasil não funciona muito, mas o iPhone lá fora, por exemplo, ele apita muito. Tipo assim, você tá num lugar específico, aí uma criança foi sequestrada. O telefone fica pá, 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 você vai olhar, tá lá, diz qual é o carro, qual é não sei o quê. Né? Alerta de tempestade, pá, 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 porque é do governo fazendo esse aviso, né? A ideia é que quando as naves cheguem dos pleiadianos nessa pegada, toda a mídia do planeta vai ser controlada, tipo, a gente corta a maneira como a mídia é divulgada, você corta as antenas. E aí, a transmissão daquilo que está acontecendo começa a vir de dentro das naves. Caramba, entendi. Aí, porque a ideia, o plano inicial era que esse vídeo fosse um vídeo que ficasse uma semana, 24 horas por dia, o mesmo vídeo passando e contando a história do planeta inteira. Tipo, na Times Square a galera tava, não ia ter a propaganda lá da marca. Exatamente, de nada. Vídeo da... Exatamente, a ideia era exatamente essa. Então, é exatamente essa. Então, vai ser um vídeo que não é um vídeo, sei lá, não sei quanto tempo daí um vídeo, mas não é um vídeo de 24 horas, mas deve ser um vídeo longo, mas que conta o que está acontecendo, quem é quem na fila do pão, e aquilo vai passando em todas as televisões e mídias. Vou abrir o Instagram. O mundo inteiro. Só tá passando isso. Eu vou abrir o YouTube, só tá passando isso. Você não vai ter acesso a nada que não seja esse vídeo. Nossa. Então toda a população global vai receber a mesma informação num período que deve durar entre 48 horas e uma semana, aonde as naves estão aparecendo e tá contando na televisão o que está acontecendo. Nossa. Aí é um momento onde a gente tem um processo que é uma revolução em cima daquilo que se espera. Uma revolução do bem, né? Aí pode ser que a gente consiga um impulso bom, porque, assim, vamos lá. Quantas pessoas, ou melhor, eu acredito que quase todas as famílias do mundo perderam um parente, pelo menos, com câncer. Sim. Na minha casa, meu pai teve, minha mãe teve, minha tia teve, minha mãe teve. Meu avô morreu disso, minha avó morreu disso. Então, assim, você imagina, essa doença foi criada e, além dela ter sido criada, desde o dia que ela foi criada, sempre teve cura. Nossa, quando começar a vir essas verdades à tona. Imagina uma pessoa, tipo, eu tenho uma paciente que tem um filhinho pequenininho, com 6 anos, que tá com câncer na cabeça. Então, imagina você saber que aquilo tem cura e essa cura não é acessível. É acessível para meia dúzia de pessoas. Você vê a rainha da Inglaterra, nunca ninguém viu a véia espirrando. Quando ela resolveu sair do jogo, ela saiu do jogo. Tchau, tô indo embora. Então, assim, para essa galera, não tem esse negócio. Eles têm acesso a isso. Então, existe um movimento de que isso seja liberado. Inclusive, fofoca de corredor de nave, parece que as medbeds começam a ser mostradas para o público de verdade já em janeiro. O que é? As medbeds, que seriam medical beds, seriam as câmaras de medicina. É tipo uma câmara de cura, né? E as medbeds, elas começam, se tudo der certo, existe esse plano que está em andamento com velocidade máxima, de que as pessoas começam a acessar esse tipo de tecnologia já em janeiro. Vai ser para todo mundo? Não, vai primeiro mostrar. Mas se os pleiadianos chegarem antes, é liberado para todo mundo, porque eles vão trazer essas medbeds. Aí você vai ser curado na nave, você não precisa esperar isso chegar num campo físico. É como se fosse uma cama que você deita ali e ela trata de diversos tipos diferentes. As que eu me lembro de ter visto funcionando, elas trabalham por frequência. Então vamos dizer assim, sei lá, câncer de próstata tem frequência de 138 Hz. No momento que você entra na medbed, a medbed ela te avalia, vê o que você tem de doença, qualquer doença, e vamos dizer que você só tem câncer de próstata, é 138 Hz. Então ela te manda uma frequência de menos 138 Hz, aquele é eliminado imediatamente. Entra em equilíbrio. Corpo de Exatamente, ele alcaliniza, né? Então, assim, é assim para qualquer doença. Que bizarro. Caramba, ou seja, eles tratam doenças através da frequência. Frequência, literalmente frequência. Nossa, não é tipo remédio. Nada, é frequência e assim, 1, 2 sessões no máximo, dependendo do tamanho do seu problema. Mas geralmente uma sessão funciona. Nossa. E é rápido, não é uma sessão de 5 horas na cama, é coisa de 10 minutos, 15 minutos, você não sente nada. É super tranquilo. Entendi. Essa é a recordação que eu tenho. Então, assim, imagina isso acessível para todo mundo. Acabou o problema.
E, Léo, a federação... Perfeito, perfeito. Você acha que a federação, ela tem esse lado trevoso, né, de seres não de luz, porque ela tá mais próxima à fisicalidade, enquanto que a confederação tá menos próxima? É um pouco mais complicado que isso. Vou tentar explicar. Vamos entrar nessa. Não, para mim tá ótimo. Eu, assim, enquanto eles estão me deixando falar, eu vou falar. Tá. O universo é dual. Perfeito. Então, para que haja equilíbrio, tem que haver a dualidade. Perfeito. A dualidade vai até a 8ª dimensão. Então, até seres da 8ª dimensão existe a dualidade. Para ter a dualidade, eu tenho que ter os dois lados. Sim. Se eu tenho os dois lados, um lado é a favor do time A e o outro lado é a favor do time B. É que nós chamamos, por uma questão de facilitação para aqueles que estão no início do processo de expansão de consciência, os seres de não-luz ou seres trevosos. A realidade, assim, a realidade é que não existe o bem e o mal. Existe, assim, o time A torce pro time A e o time B torce pro time B. A gente que aprendeu a chamar de bem e mal, e que o bem é bom e o mal é ruim. Exatamente. E não necessariamente... Tô numa questão de ponto de vista. Uhum. Se eu sou do time A, eu acho que o time B é ruim. Se eu sou do time B, eu acho que o time A é ruim. É simples assim. Sim, tipo É o São isso. Paulo e o Corinthians. É isso aí. Tem- Exatamente. Isso não faz dos São Paulinos serial killers, nem dos corintianos né, serial killers. Cada um tem o seu propósito. E cada um tá em um lado dessa, vamos dizer assim, dualidade. Sim. O que acontece é que, como a federação é ligada com muitos seres do nosso quadrante da galáxia, a federação que nós estamos hoje aqui, o nosso quadrante ele foi muito infectado por esses seres da dualidade há milhões de anos. Nós temos seres que... É porque assim, vamos lá. Só para tentar explicar uma coisa que talvez seja... Eu não vou entrar nesse mérito, porque esse mérito é muito polêmico, mas... Só para pontuar uma coisa. Existe um sistema de castas, como tem na Índia. Onde você tem ali pessoas e cada pessoa dentro do sistema de casta tem um mais importante, um menos importante, até você chegar na ralé no povo que sofre o que sofre na Índia, né? Porque a Índia, todo mundo diz que as pessoas vão para lá para transcender, mas a realidade da Índia é que o antro de tudo que existe de ruim nesse planeta está na Índia. A Índia é um exemplo vivo aos olhos, é só a gente querer olhar que a Índia ela não é o que as pessoas acham. O local é maravilhoso. Existem locais maravilhosos para você meditar, transcender energias e etc. Mas tudo onde é muito maravilhoso tem o lado de lá que quer que aquilo seja infectado de alguma maneira. Até porque é um mundo dual. Exatamente. Então você tem esse problema. Assim, onde você tem muita luz, você tem muita sombra. Onde você tem pouca luz, você tem pouca sombra. Simples assim. Então, quando a gente começa a olhar para isso e entender o lado da federação, alguns seres da federação eram a favor do sistema de casta e são a favor do sistema de casta até hoje. Só que todo lugar que tem hierarquia tem alguém que acha que é melhor do que alguém. Aí você entra numa energia que é contra a energia que a confederação prega, que é o quê? Nós somos o tudo e o todo. Tudo é o todo e o todo é tudo. E todo é tudo. Sim, não tem ego lá. Não existe isso. Porque a ideia é o quê? A ideia é que a gente entenda que a fonte criadora está em qualquer coisa. Tudo é uma expressão da fonte criadora. De um grão de areia, a maior nave que a gente conseguir imaginar na vida. Tudo é o todo. Certo. No lado deles, não. No lado deles, o processo é o contrário. Porque eles fazem questão do sistema de casta. Porque o sistema de casta... Por que o sistema de casta é importante para eles? Porque gera domínio. Ninguém precisa de casta se não tivesse domínio. Por que as religiões são nocivas e não benéficas? Porque todas trabalham com o sistema de casta. Você tem uma hierarquia gigantesca. O padre, o diácono, o ministro da Eucaristia, até chegar no coroinha. Até chegar no coroinha e até chegar na gente que tá abaixo do coroinha. E o Papa, sair do Papa lá, arcebispo. E acabou. E o que o cara falou, ele aí acabou. Ninguém discute. Eu me lembro, como se fosse agora, uma vez, na época ainda do João Paulo II, eu me lembro de um frei amigo meu, que era um dos grandes, espero que ele esteja vivo ainda,
É um dos grandes doutores da Igreja Católica, o cara fala aramaico. Um dos 3 caras no mundo que traduz aramaico. E eu me lembro que esse frei amigo meu, ele dizia assim, o Papa, enquanto figura divina, é infalível. Enquanto homem, ele é falível, ele pode errar. Ele Sim. pode errar uma conta em matemática. Mas se ele vem trazer algo que foi, entre aspas, Deus que mandou para ele trazer, aquilo é lei. Sim. Não existe questionamento. Ele é infalível. Ele é infalível. Então, isso aqui é o sistema de casta. Certo. Todas as religiões trabalham do mesmo jeito. O que é a política? Sistema de casta. Então, se você parar para pensar, o mundo com o sistema econômico, o mundo estamos num sistema de casta. Completamente. Né? A Índia está no sistema de castas porque tem toda a questão histórica e cultural dela, Sim. né? E é um sistema de castas voltado à religião, né? Que Sim. nasceu disso. Sim. Mas se você parar para pensar, ela tem um fundamento econômico, né? Sim. E nós aqui, que não somos indianos, não estamos vivendo isso, também estamos num sistema de castas. Mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. E o sistema de casta só interessa para quem tá no topo da casta. Para quem não tá no topo, não é interessante. A diferença é que aqui não é velado igual na Índia, né? Não é a escancarada, casta, né? É indiretamente. Tudo muito bem, vamos dizer assim, disfarçado para que você não note que você é preso. Que são escravo. Literalmente. E você falou que tem um movimento de resistência, certo? Isso. Que são humanos. Mas Sim. você também comentou de humanos da superfície. O que seria essa O parte? pessoal do movimento de resistência são humanos de superfície. Ah, tá. Isso, que estão aqui com a gente. Sim, É isso que você quis dizer, né? sim. Normais. Pessoas Só que- como nós. Pessoas como nós, só que trabalham diretamente ligado à federação. Aí eles vão para bases onde só eles entram, eles voam em naves feitas não só pelos humanos, mas por seres extraterrestres, porque assim, a primeira nave feita pelo homem é datada de 1923. Caramba. E Então, você faz engenharia parte, né, reversa. desse movimento de resistência. Eu né? não, eu sou da confederação. Eu tô fora do processo. Sim, o Léo trabalha Eu trabalho para a confederação. Meu negócio é implodir o sistema, é de dentro para fora. Sim, Uhum. O negócio deles é de fora para dentro. exato. A questão Aí o mais trabalho deles é diferente, entendi. é físico mesmo. O meu negócio não é físico, o meu negócio espiritual. eu tô aqui para eu digo Passar que eu, preciso- uma informação. eu passo a mensagem, Entendi. entendeu? Eu sempre brinco com isso, falo isso há, sei lá, anos e anos. Eu falo, eu sou só um carteiro. Aham. Eu só venho trazer o que precisa ser trazido. Mas assim, não é responsabilidade minha abrir a carta nem ler a carta. A Sim. responsabilidade é trazer a carta. Eu só trago. Meu trabalho é trazer essa carta. Uhum. Mas, Léo, tem um movimento de algumas pessoas que dizem que possa ter como se essa parte ruim da história queira meio que inventar uma invasão Sim, é por isso que... hologramas. Sim, que a gente chama de Aham. projeto Blue Beam. Blue Beam. Aham. Que seria raio azul. Por que é interessante a gente deixar isso bem claro? Foi ótimo você ter trazido isso. Se nós não tomarmos a mídia antes dos pleiadianos aparecerem com as naves, a mídia pode usar isso a favor deles. Como? Estamos sendo invadidos. Ah, Aí é causa absoluto. Porque quem tiver qualquer coisa em casa que seja arma de fogo, você vai mirar pra cima e vai dar tiro. Não vai resolver nada. Mas vai matar o vizinho. Porque qual é o grande barato? 1984 ou 86, eu não lembro agora, Ronald Reagan, num discurso na Casa Branca, disse assim: a única maneira de unirmos todas as nações do mundo é contra um inimigo em comum que não seja desse planeta. Ele falou isso? Falou, até tem vídeo à vontade, abertamente dizendo isso. Então, aí já é um prefácio daquilo que eles desejam fazer. Porque é claro que você quer unir o povo inteiro contra uma ameaça que tá fora. Vamos lá, nós temos aí 13, 15 anos de filme de Vingadores. Todos os filmes nós somos invadidos por seres extraterrestres e o planeta se une para combater Isso fica no subconsciente. Entendi. Você não precisa lembrar dos Vingadores, mas você vai ver uma nave e você fala assim, porra, já era, chegou o Thanos. Nossa. Primeira coisa. É a maneira que eles têm de plantar isso no seu subconsciente. Então, qual é a ideia disso? Através dos filmes, das séries, etc., eles vão deixando uma sementinha. Sementinhas para quando as coisas eclodirem, a primeira reação é pânico.
Não tem como ser diferente, é proposital, é para isso que serve. Por isso que parte essencial do plano é tomar o controle da mídia, Porque você mídia tradicional. Você já imaginou se no momento em que a primeira nave aparece, vai lá o cara lá na CNN dizendo assim, olha, estamos sendo invadidos nesse exato momento. Você gera uma narrativa. Um caos. E eu sempre gosto de dizer, tem uma frase que eu digo que é talvez a frase mais perfeita de todas as frases nesse jogo, que é, quem controla a narrativa controla o jogo. Sim. E quem conta a história tem Primeiro. o poder da história. Quem conta primeiro. Quem conta primeiro. Sim. Se você pega e você cria um cenário onde, oh meu Deus, estamos sendo invadidos, meu Deus, o que será agora? Vamos se unir, vamos rezar, vamos isso. Acabou. Plano água abaixo. Porque aí até você provar que focinho de porco na tomada, o mal já está feito. Então, para que isso aconteça, para que as naves cheguem, existe essa necessidade de fazer esse emergency broadcast, que é mandar para todo mundo, tomar a mídia de forma hackeada mesmo, literalmente vai ser isso que vai acontecer, se isso acontecer da maneira como a gente está imaginando, para que a gente evite que seja usado contra nós. Sim. Isso tem que ser no nosso favor. Senão não funciona para nada. Senão é 10 vezes pior. Até piora a situação. 10 vezes. Porque eles ganham a narrativa completa. Não. Tudo. Aí você vai ver todas as forças militares do mundo tentando lutar com naves. Não tem a menor chance, mas eles vão tentar. E não existe a possibilidade de a gente ter um novo avatar, no sentido que seja um governante, um Dalai Lama da vida, um Martin Luther King, alguém que realmente tenha voz numa mídia já existente, que possa pelo menos começar. Porque minha pergunta para você é, como que do dia da noite toma-se essa mídia? Será que não pode ter um processo gradual? Depende da maneira como ela vai acontecer. O que está acontecendo hoje? O que a gente tem hoje dentro do processo que a gente pode enxergar com os nossos olhos, vamos dizer assim? Pessoas como eu no micro, mas tem pessoas que estão no macro, mostrando para as pessoas o quê? Voltem para dentro de si, meditem todos os dias, façam seu processo de interiorização, olhem para dentro de si. Você é Deus, você é aquilo que você sempre sonhou, você é aquele por quem você procurava. Para de procurar fora, procure dentro. Então assim, eu tô no micro, mas tem pessoas que estão no macro, pessoas que têm 10 livros escritos e fazem isso há 50 anos. Entendi. Então essas pessoas já estão plantando a sementinha do nosso lado. É uma Entendi. maneira da gente ajudar. Só que o problema é que se esse grupo eu vou usar uma expressão que pode soar negativa, mas é positiva para a situação específica que a gente está falando, mas se esse grupo se rebelar dos pleiadianos, isso seria maravilhoso. Porque a gente tem uma outra jornada. Aí o que a gente faz? A gente controla a mídia, controla toda a narrativa, e a narrativa passa a ser uma narrativa que funciona a nosso favor, que seria maravilhoso. Que é o que a gente quer, né? Então, mas muitos falam que eles podem... Vamos supor que eles sabem disso, né? Que os pleiadianos vão aparecer. E eles resolvem fingir que um aparecimento de naves no céu através de hologramas. Sim. Para eles tomarem as rédeas da narrativa antes do aparecimento dos pleiadianos. Isso tá na pauta? Como é que é? Tá, mas aí tem uma coisa que é linda nesse processo. Certo. Que é o mais gostoso de tudo nesse processo. Esse planeta, ele obedece regras específicas. Não dá pra gente dizer todas as regras. Ninguém conhece todas as regras. Ninguém. Só os seres que assinaram essas regras. É um documento assinado fisicamente, tá? Não é uma coisa tipo de papo, não é... porque... Não, isso obedece uma regra. Tem uma narrativa para esse planeta para acontecer o que acontece aqui. Tudo que acontece aqui tem a anuência da fonte criadora, só para lembrar. Caramba! Tudo que acontece aqui, Deus sabe, a fonte criadora, o que a gente quiser chamar, sabe e autoriza para que isso aconteça. Então, o que acontece nesse momento? Tentar uma forçada do projeto Bluebeam, ou seja, tentar forçar naves holográficas, e lembrando que o holograma desses seres é tridimensional, não existiu o 11 de setembro nos Estados Unidos, o 11 de setembro os aviões foram holográficos, nenhum avião chocou em prédio, nenhum prédio foi implodido, tem diversas entrevistas de pessoas que viram os TNT subindo, só para você ver a maneira como o prédio cai, você sabe que aquilo não foi um avião, é óbvio.
Foi tudo holográfico, literalmente holográfico, só que o holograma deles é tridimensional. Eles têm 600 anos na nossa frente de vantagem de tecnologia que a gente não tem, que é escondida para nós. Isso fere uma regra. Se isso fere uma regra, faz com que a federação possa tomar o planeta porque existe um infringimento de regra. Então, os seres que dominam isso aqui, eles... Imagina os melhores advogados do mundo. Sim. Juntos. O que são os melhores advogados do mundo? É aquele cara, não é o que joga na regra, é o que joga no limite da regra. Sim. Os seres que controlam isso aqui jogam no limite da regra. Eles vão até o último ponto. Se virou uma vírgula, passou a regra, tchau. Aí o jogo acaba forçado. Aí a gente tem uma invasão alienígena positiva mesmo. Aí não tem nem... Aí não interessa mais mídia. Aí, assim, é o que todo mundo tá tentando evitar ao máximo. Mesmo. Porque aí seria causa absoluta. Seria Mad Max por, sei lá, 2 meses. 1 mês, Mad Max. Mas, assim, a gente acredita que não vai chegar nesse ponto. Porque daria o quê? Uma guerra civil? Alguma coisa assim? Tudo, né? Você já imaginou a quantidade de gente insatisfeita sabendo que... Que lado que você iria? Você tá... Vamos lá. O William Bonner disse que nós estamos sendo invadidos. Aí, outras naves dizem que nós, na verdade, já fomos invadidos há 256 mil anos atrás, da maneira como a gente conhece, e que eles estão aqui para ajudar a gente. Aí, quem que você vai acreditar? Qual é a narrativa que vai a maior fazer parte sentido? Vai acreditar no William Bonner. 90%. E o resto? Aí o 90% vai querer atacar quem acredita na outra narrativa. Nossa. E é o que ninguém quer que aconteça. Entendi. Então, existe um controle para que isso não aconteça. E os seres do lado de lá, os controladores, vamos chamar os dominadores, eles também não querem que isso aconteça, porque eles querem ficar o maior número de tempo possível aqui. É por isso que eles ainda estão aqui. Eles sabem que o jogo vai acabar, eles sabem que quando acabar eles estão ferrados, porque o pior que pode acontecer, todo mundo é imortal, tá? Todas as nossas consciências, ou o que as pessoas chamam de alma, elas são imortais. Nunca existiu nenhum momento nesse universo em que você não tenha existido e nunca vai haver um momento onde você não existirá. Todos são imortais. Todas as consciências são. Qual é a diferença dos seres que dominam isso aqui? Eles têm milhões de anos de lembrança. Qual é a pior coisa que pode acontecer para um ser desse? Ele ser levado para o Sol central da galáxia e ter a existência dele apagada e começar do zero. Então você perde... Perder toda a memória. Tudo que já aconteceu, o que você já participou, o que você já soube, sabe, desaparece e você começa recém-nascido do zero, aprendendo do zero em planetas extremamente rudimentares até chegar no ponto de daqui a não sei quantos milhões de anos. Ninguém quer isso. É um véu de esquecimento real, né? Literal. Esses seres já sabem que isso vai acontecer isso com eles. Só que, assim, vamos lá, você tá de pena de morte. Pô, você vai ficar 1 mês é melhor que ficar 1 semana. Vamos estendendo. 10 meses é melhor do que 1 semana. E você vai estendendo. Eles estão tentando. Então eles não vão fazer isso. É muito pouco provável. Seria um ato de desespero, que tem uma consequência para eles terrível. Então eu acredito que não vai acontecer. Eu acho muito pouco provável. Mas será que eles estão desesperados nesse momento? Eles estão com medo? Eles já se desesperaram. Eles não têm medo. Não existe medo? Mas eles não estão acuados? Sim, mas assim, o nosso conceito de medo é diferente do deles. Como? A gente tem medo de alguma coisa... O nosso maior medo das coisas é o medo do desconhecido. Ele já sabe o que vai acontecer. Não tem desconhecido para eles. Então, para eles, assim, é uma questão de postergar uma coisa que eles não querem que aconteça hoje. Vou deixar para fazer amanhã. Mas não é... Entendi seu ponto, mas não é a mesma coisa com a morte pra gente? A gente já sabe que vai acontecer. Mas é um desconhecido porque a gente não sabe o que é. Mas assim, nós temos um problema com a morte. A gente não sabe o que é pós-morte. Eles sabem tudo. Então pra eles não tem algo que seja escondido que daria neles uma sensação de, nossa, será que alguma coisa vai estar ao meu favor? Não, eles já sabem. Eles sabem tudo. Eles já receberam tudo. Eles já viram isso. Então, ele já sabe o que vai acontecer. Agora é um processo mesmo de finalizar. E tem alguma... Eu acho que a grande questão é como que o cérebro humano vai reagir quando vê uma nave tão grande assim?
Talvez seja isso que faça eles não aparecerem? Eles ainda têm essa dúvida? O que eles esperam com isso? Na verdade, da mesma maneira que se houver um projeto Bluebeam, existe uma quebra de regra, Uhum. se os pleiadianos aparecerem as naves, existe uma quebra de regra. Então, o que atrapalha o processo é muito menos entender como os seres humanos vão vibrar naquele momento que aquilo acontecer e mais entender quais são as consequências da gente quebrar essa regra. Por exemplo, bobo, assim, bobo. O que eu vou falar pra vocês vai soar ridículo, tá? Eu tenho zero problema com isso. Todo mundo já ouviu falar de lobisomem e de chupa-cabra, Sim. né? E a gente acha que lobisomem é crendice popular, né? Uhum. E que chupa-cabra é crendice popular. Sim. Esses seres são pets dos dominadores. Eles existem no mundo físico real. Eu conheço pessoas que já lutaram com esses seres, super soldados, modificados geneticamente. Já conversei com um deles que lutou fisicamente com um ser desse, tá? Existem acordos para que esses seres não sejam soltos. Caramba. Então, imagina assim, uma cidade no interior, 2 lobisomens acabam com a cidade em uma semana. Uma semana. Eles têm um movimento muito rápido. A arma humana não consegue furar a couraça, a carapaça deles. Então, assim, existem acordos que impedem que esses seres sejam soltos. Então, assim, olha, eu não solto, mas vocês também não fazem isso e isso. Aí a federação é obrigada a assinar, dizer, não, tudo bem, então tá certo. Um soltou, tem coisa. Vou dar um exemplo bobo de como funciona esse negócio de regra. Em 2024, se não me falha a memória, a gente teve um ataque em Israel muito grande. Você lembra? Outubro de 24. Sim.Lembramos, sim. No momento em que... Na rave lá, não foi? Isso. Não, foi no estado inteiro, foi Jerusalém, um monte de lugar, né, em Israel. Ah, tá. No momento em que houve aquele ataque, houve um infringimento de regras. Vários soldados naquela região viram naves e foram recuperadas mais de 10 mil crianças que estavam sendo mantidas em cativeiro para serem usadas para remoção de adenocromo. Que é adenocromo? Essa parte não... Eu espero que no vídeo não seja cancelado por causa dessa palavra, mas vamos lá. Dá uma... adeno só. Vamos lá. Essa substância específica é a substância que mantém esses governantes e atores de Hollywood e cantores impecavelmente inteiros. Ninguém adoece, tá todo mundo 0 quilômetro, etc. Só que a maneira que essa substância é removida, ela é removida de crianças com um grau extremo de tortura. Nossa. E faltando 1 segundo para aquela criança perecer, aquilo é removido. É uma oxidação da adrenalina. Por isso o nome. E essa oxidação da adrenalina faz com que a pessoa fique boa. Tipo o filme A Substância, com a Demi Moore. Chegou a ver isso? Mas é assim, é daí para pior um bocado. Aí existem clínicas, principalmente na Suíça, que as pessoas se tratam lá, ficam uma semana lá, onde o sangue delas é substituído pelo sangue com adenocromo. Caramba. E a pessoa fica rejuvenescida, entendeu? Não envelhece, isso e aquilo. Só que para isso as crianças têm que ser levadas e torturadas ao limite extremo durante anos. Sim. Não é uma coisa tipo... Porque para que produza aquilo, a criança tem que ter menos de 8 anos que assim, eu sei que esse assunto é bem sensível, eu acho até bom mencionar isso. Não é bom nem falar muito sobre isso, mas assim, naquele ataque de 24, naves viram soldados pleiadianos removendo essas crianças de bases intraterrenas do outros seres. Foram vivos, foram mais de 10 mil crianças e todas elas foram levadas para as naves e estão nas Pleiades hoje, estão sendo tratadas nas Pleiades desde aquela época, tendo a memória limpa, entendeu o que está acontecendo e tal. Então assim, isso acontece de fato no campo físico. Por quê? Porque teve um infringimento de regra. Entendi. Então eles ficam muito presos a essas regras de como eles podem, que passos que eles podem dar. Entendeu? O assunto é bem difícil, mas
São regras que a gente às vezes não entende. A gente fala, cara, mas não é possível, isso tinha que acabar logo. E não acaba porque tem uma regra que impede que alguma coisa, que algum passo seja dado, entendeu? Uhum. Então a gente estava falando aqui desde o começo sobre os 3 principais movimentos de liberação planetária. Falamos o que é a liberação planetária, quais papéis na transição planetária da Confederação Galáctica, da Federação e do movimento de resistência. O que eu te pergunto agora é o seguinte, Léo. Quem são os Aldebarans? E qual que é o papel que eles estão desempenhando nesse movimento aqui? Os Aldebarans, eles são primos distantes dos humanos, primos próximos, na verdade, dos humanos. São seres que vêm do planeta Aldebaran. Ah, bom. E os Aldebarans, eles são seres, são extraterrestres, mas com a fisicalidade muito igual à nossa, a ponto de serem indetectáveis por nós como seres extraterrestres. Só quem é mais sensível que sente uma energia diferente naquela pessoa. Mas a ideia dos Aldebarans é ajudar no processo de liberação quando as coisas começarem a acontecer da forma física. Então, eles e os Pleiadianos, que são muito similares a nós, porém com mais altura, né? Os Pleiadianos são seres de 2,10 metros, 2,20 metros de altura, mas com uma aparência humanoide muito boa. A mitologia a mitologia nórdica, Thor, etc., são todos Pleiadianos. Que é um povo loiro e tal. O pessoal louro, alto, Sim. não necessariamente 100% louros, mas eu já vi Pleiadiano negro. Caramba. Mas existe. É raro. É raro, mas existe. Existe de cabelo castanho, mas normalmente eles são figura nórdica mesmo, né? Inclusive o Thor existe, né? Não parece o Chris Hemsworth, então para mulheres fiquem calmas. Pode ser até que seja mais bonito, mas ele existe, literalmente. Então, assim, tem todo um processo ali de ajudar na liberação. Naquela época eles tinham permissão para estar no campo físico com os humanos, hoje não tem mais essa permissão. Então agora eles trabalham junto com o movimento de resistência para quando a hora chegar, eles vão se mostrar e ajudar o processo de dentro para fora. São seres de luz, então. Sim, muito. E o espreitador? Também? Ele é O espreitador é a antítese da fonte criadora. Se a gente puder aprofundar nele, que acho que é um ponto importante para... O espreitador está quase no final da remoção dele. Na verdade, ele foi removido. O que a gente tem hoje são resquícios dessa energia do espreitador. Mas o espreitador é uma anomalia subquântica que, quando esse universo foi gerou essa anomalia. Lembrando que nós vivemos em um multiverso, são vários universos, e dentro desse multiverso, quem cria cada universo são seres arcangélicos. O universo ele não é criado por seres, não é criado pela fonte criadora, não é Deus que cria o universo. Quem é? São arcanjos. Ah. Por exemplo, no nosso caso aqui é Micá. Micá. Micá que seria, entre aspas, o primeiro filho de Deus, né, do casal perfeito, que o Deus também não é só um homem, Deus é homem e mulher. Então, a primeira geração de vida desse casal perfeito é o arcanjo Micá, e o nosso universo é criado por Micá. Tanto é que Cristo, Jesus, como as pessoas conhecem, ele é um fractal especificamente desse arcanjo. Então, ele é um fractal do arcanjo. Do arcanjo Micá. Não da fonte criadora. A fonte criadora está acima do... Todos somos fractais da fonte. Sim. Só que existe dentro do processo desdobramentos. Não como castas, mas desdobramento no sentido de desdobramento mesmo. Como se você pegasse um papel e começasse a desdobrar esse papel. Uhum. Então, assim, a gente tem ali os seres arcangélicos, aí viram as mônadas, das mônadas a gente começa a ter toda aquela parte de família de almas espalhadas e por aí vai. Uhum. Então, não necessariamente todos são desdobramentos da mesma mônada, mas são diversas mônadas, quase infinitas mônadas. E dentro desse processo a gente vai chegando até chegar no ser humano. O que muda, os seres humanos, eu quero dizer qualquer ser, porque nós que estamos humanos nesse momento, a gente acha que ser humano é igual a gente. Mas por um conceito do universo, qualquer humanoide é humano. Então assim, um pleiadiano é humano, um arcturiano é humano, um siriano é humano, um Aldebaran é humano, porque todo mundo é humanoide, são descendentes do projeto Adam Kadmon, que é o mesmo projeto. É como se a gente Seres fosse adâmicos. irmãos. Isso. Todos irmãos mesmo. Exatamente. Seres adâmicos. E o que acontece com isso?
Sananda foi o primeiro desse processo. Sananda, Jesus, foi o primeiro, seria o exemplo perfeito do que é um ser adâmico. Consequentemente, ele, por ser a ligação dele não passa por dentro de mônada, supramônada, nada disso. Ele vai direto no ser arcangélico. Por isso que ele tinha, entre aspas, tanto poder aqui. Não é porque ele era mais poderoso ou menos poderoso que qualquer ser que tivesse passado aqui, mas é porque ele não tinha filtro. O filtro dele era direto, tipo, ele era o segunda geração abaixo da fonte. Caraca. Então, assim, pra ele é diferente o jogo, né? E, Léo, uma dúvida minha é, teve algum, se você tiver essa informação, né, na história, assim, do universo, já aconteceu de algum planeta estar na situação que nós estamos hoje? Não. E tomarem as atitudes que estão sendo, as hipóteses que estão sendo elencadas aí? Já houveram guerras, Uhum. principalmente a Guerra de Orion, acho que é a mais famosa de todas. Inclusive, Star Wars é baseada nessa Guerra de Orion. Star Wars é todo canalizado, tá? Tem gente que acha que Star Wars é ficção, não é nada de ficção científica. É tudo canalizado. Eu vi um programa nos Estados Unidos, na época que eu morava nos Estados Unidos, de 3 horas de duração. O roteirista do Star Wars falou que ele estava em casa e toca a campainha da casa dele e ele vai abrir a porta. Quando ele abre a porta, tinha um cara de uns 2,5 metros de altura, vestindo um sobretudo preto e um chapéu preto. Ele não conseguia ver o rosto do cara. Quando ele olhou pro cara, o cara empurrou uns documentos para cima dele. Aí ele deu um passo para trás, carregando uma pilha de documentos. Quando eu olhei para frente, o cara já não estava lá. Quando ele começou a ler, estava ali toda a história de Orion, tudo como é que foi o processo. Caramba, aí várias licenças poéticas para mudar nome, mudar não sei o que lá. Mas é basicamente o que aconteceu na Guerra de Orion, com o Império, com tudo isso. Até a Guerra dos Clones. Houve a Guerra dos Clones, só que é muito pior do que parece, porque os clones eram clones humanos, não eram clones robozinhos, né? Eram humanos clonados. Mas isso só esse papo já é bastante disruptivo o suficiente para a gente levar 10 horas de live. Mas depois a gente marca um episódio para falar só sobre isso. Seria legal. Sobre a guerra, né? Aí eu vou até chamar uma pessoa que é especialista nisso para estar com a gente. Nossa, eu tenho um cara que é especialista que poderia dar uma boa ajuda pra gente nisso. Não sei se ele toparia aparecer ao vivo, mas assim, a gente, qualquer coisa, bota ele só pra saber a voz dele. Coloca ele só com o áudio. Alguma coisa assim. Mas o que acontece? A maneira como o jogo que a gente joga aqui nunca existiu. O grau de dificuldade do jogo que a gente joga de 0 a 10 é 10. É por isso que ele tá acabando. Ele é 10 de 10? 10 de 10. Já houveram dualidades em outros planetas fortes, mas nunca foram maiores do que 6. Por que será que a gente chegou nesse estágio? Porque no momento em que as coisas começaram a acontecer e começaram a aniquilar o espreitador no universo, isso vem acontecendo há milhões de anos, o lugar que ele resolveu fazer morada foi aqui. Caraca. Então foram varrendo até um ponto onde ele estava lá num quadrantezinho da galáxia, no canto do universo esquecido, onde ele achou que não ia ser perturbado, e ele veio pra cá. Aí ele vindo pra cá, o negócio escalou. O jogo virou de uma tal maneira que os dominadores setaram umas regras para o jogo e uma rede, vamos chamar assim para melhorar, e a gente não dá nome aos bois para não ficar muito polêmico, mas assim, um grupo de arcanjos aceitou que esse jogo fosse 10 de 10. Não vou dizer o nome deles, mas dois específicos. Você diz 10 de 10? O que você... Dificuldade 10 de 10. É o jogo mais difícil que tem, então. É um jogo difícil, que é um jogo que não tem saída. Por isso que você falou que várias naves estão vindo para cá, né? Centenas de milhões. Hoje a gente tem atrás, eu não me lembro agora se é de Júpiter. Júpiter, eu acho que é o maior planeta do sistema solar. A gente tem, eu não lembro agora se são 5, 6, 8 naves mães maiores do que a Terra, estacionadas atrás de Júpiter, esperando o processo. Então, assim, para a gente entender a importância, existe um papo dentro do universo, vamos chamar assim, que é como se a Terra, o planeta Terra, fosse a Terra prometida. Porque no momento que a Terra se libera, no momento que a Terra se liberta, o universo está liberto. O universo está liberto? Do espreitador.
Nossa, é a última cartada. E é Tipo, é por o isso que poderoso tem- chefão, assim. Por isso que são centenas de milhões de raças diferentes que estão aqui para ver o final do jogo. É como se a gente estivesse lá na Copacabana Palace Suite presidencial para ver os fogos de Copacabana na meia-noite. Final No da dia Copa de 31. 70. É isso Pelé, aí. Tostão, tá todo E mundo tá jogando. todo mundo ali esperando o negócio acontecer. Caraca. Por isso que o jogo tá tão importante. Por isso que os movimentos são tão difíceis, são tão demorados. São Porque estratégicos, né? não dá pra errar. É um jogo de xadrez, Dá pra faltam errar. 3 peças. Não dá pra errar. Nossa. Antigamente, a gente tinha um problema grave, porque o planeta tinha bombas Topplet, que eram bombas na terceira dimensão e na quarta dimensão, que se alguma coisa fosse infringida, eles implodiam o planeta. Ninguém quer que o planeta imploda, porque isso afetaria todo o sistema solar, todo o universo, porque isso O vai, universo é os um pedaços do equilíbrio. planeta vão para todo lugar. Ninguém queria que isso acontecesse. Então, por isso que é difícil a gente falar das regras. Hoje todas as bombas foram dominadas, não tem mais nenhuma funcionando. A federação já tomou todas as bombas, já não estão mais aqui, então não tem mais perigo, acabou esse. Então, aquilo que era de pior já não pode mais acontecer. Mas agora tem esse reme-reme do final do jogo, né? Prorrogação. Então, Todo mundo sabe que a gente tá 2-0 na frente do adversário, tá, sei lá, não sei quanto tempo tem uma prorrogação de jogo de futebol, não entendo nada Não, de 5 futebol. minutinhos. não, prorrogação chega é 2 tempos de 15 Dois tempos, minutos. então, a gente tá no 14º minuto do segundo tempo com 2-0 Pra na nós. frente pra nós. Só que não apita, o raio do apito. A gente tá esperando um apito, entendeu? É isso que tá fazendo os pleiadianos querendo, pô, vamos apitar Eles estão logo. querendo apitar, entendeu? Eles querem forçar o apito. Mas tem uma galera da federação que não quer. Porque não quer infringir as regras. E mais do que isso, tem uns caras que querem ver até que ponto a gente chega mesmo. Quer ver a nossa resiliência Tem testada. um lado meio maquiavélico do processo que são seres que infiltraram, tá? Não são seres de luz, são seres que infiltraram o processo. E eles querem deixar quer ver o pau quebrar mesmo. E da onde surgiu esses seres infiltrados? Da onde surgiu esse lado negativo? Eu não posso dizer as raças. Não pode, né? Não. Mas tem 2 raças específicas Que estão lá dentro. que estão atrapalhando o processo. Que também estão aqui na Terra trabalhando junto Sim, com grandes forças, né? Pra gente não botar o nome. Exato. Os dominadores daqui trabalham para esses seres que estão lá. Star Wars, tipo Lord Sith lá no como é que eles chamam lá? No Senado lá galáctico. E aí, caso a gente ganhe esse jogo, vamos supor, chegou lá nos 15 minutos do segundo tempo A gente da vai prorrogação. ganhar, Rosa. A gente vai ganhar. O juiz apitou, né, tal. O que aí vai acontecer com a Terra? Como que seria... Vai acontecer o que a gente tinha na Era Atlantis. Vai ser... Todos os seres multidimensionais podem transitar por aqui. Então a Terra passa a ser mais um membro da civilização galáctica. Naves chegando, diversos seres de diversas dimensões, de diversos formatos diferentes. A gente começa a fazer literalmente comércio com esses seres. Então a gente tem coisas que só tem aqui, que não tem em outros planetas. Vocês têm o planeta que mais tem ouro no universo é a Terra. Nossa. E isso é interessante para muitas raças. Então, assim, tem diversas coisinhas assim que viram uma comunidade galáctica. E aí o sofrimento que nós passamos Esquece hoje aqui tudo, vai acaba acabar. tudo. A gente Acaba realmente tudo. aquela terra de regeneração, a gente chega lá. É mais do que a terra de Mais do que regeneração. Seria uma terra livre, onde não livre no sentido comunista, como se todo mundo fosse igual a todo mundo. Não é Sim. assim, porque sempre tem alguém que vai ser, né? Que cada um tem a sua especificidade. Você é melhor numa coisa que o outro é melhor em outra coisa. Ninguém é melhor do que ninguém no geral. Mas cada um por exemplo, tem alguém que é um super engenheiro quântico e tem alguém que é um super médico. Então cada um tem a sua especificidade. É alguém que é um super agrônomo. Sim. Super Exatamente. jardineiro. Exatamente. Então assim, a gente vai ter isso aqui e de uma maneira que todo o universo se beneficie disso. Então a gente entra num processo onde todo mundo... Ganha. Ou seja, a escassez vai acabar. Todo mundo vai 100%. viver na abundância. Vamos falar uma Difícil, coisa né? bem polêmica para dizer aqui. Bom, Os seres que dominam esse planeta salgaram a água do mar para que a gente não tivesse água. Os oceanos intraterrenos são todos de água doce.
Então, você vai olhar a ciência vai dizer que não, porque o mar tem sal por causa dos plânctons, por causa disso, por causa daquilo. Não. Foi salgado há milhões de anos atrás para que a gente tenha escassez de água. Esse é o nível de como o jogo é bruto. Então, isso tudo acaba. Eu não estou dizendo que o oceano vai ser dessalinizado. Sim. Pode ser, mas eu não estou dizendo que vai acontecer isso. Só que o conceito de brutalidade perde o seu efeito. Sim. Aí o jogo vira outro. Você já imaginou quantas civilizações intraterrenas existem no planeta hoje que estão há milhares de anos, às vezes dezenas de milhares de anos aqui, centenas de milhares de anos, vivendo numa dimensão paralela com sabedoria, com coisas assim absurdamente maravilhosas pra gente, que a gente aqui na superfície a gente ainda é cego o suficiente para não enxergar, ou nos tornam cegos o suficiente para não enxergar. Isso E é eles foram magnífico. pra dentro da Terra por qual motivo? Nenhuma civilização avançada vive na superfície de nenhum planeta. Por quê? Porque na superfície você fica refém das condições climáticas do planeta. Ah, vem um asteroide. Tchau, civilização. Então, assim, é muito mais fácil você manter dentro da Terra. Só que o nosso conceito de intraterreno é como a gente vê em filme. Você acha que todo mundo vai ser que nem tatu. Tudo é túnel de terra e é escuro. E não, é igualzinho na superfície. Você não consegue ver a diferença. Porque tudo temperatura climatizada, é tudo diferente. É uma tecnologia muito avançada que consegue Tudo. replicar o que a gente tem aqui. Algumas cidades intraterrenas que eu já tenha ido, assim, é absurdo. É céu azul e sol. Nossa. Normal. Normal, igual de superfície. Você não consegue diferenciar. E aí não existe mais criminalidade, Nada essas disso. coisas todas vão tudo por água abaixo. Tudo embora. Não existe mais corrupção. Nossa. E para Porque nós. existe o conceito de todo, sim. né? Uhum. Ô, Léo, e para nós que estamos trabalhando, assim como você trabalha na confederação, tentando ver o de dentro para fora, né? Quando chegar esse momento que o Maurício descreveu aqui, o quão na frente dos demais, daí sim teremos castas, né? Castas de pessoas que estão mais evoluídas para enfrentar esse novo normal. Para pensar o seguinte, vocês como comunicadores, qual é o grande trabalho de vocês? Vocês já estão fazendo o trabalho de vocês agora, chamando pessoas que vêm aqui dar diferentes pontos de vista sobre aquilo que acontece. No momento em que as coisas acontecerem, vocês já têm uma credibilidade específica. É muito mais fácil você comunicar para essas pessoas aquilo que está acontecendo com tranquilidade. As pessoas vão querer ouvir de vocês a opinião de vocês. É uma maneira que vocês vão ter de trabalhar dentro do processo. Eu falo isso pra ele, o dia que a nave aparecer, o Lean e todos os canais de espiritualidade vão explodir, Se porque preparem. as pessoas Todo mundo vão quer saber realmente quem é, quem querer. não é, como é, o que você está sabendo, o que você não está sabendo. É. Teu telefone vai bombar. Meu telefone já bomba. Você imagina sem a live aparecendo. Imagina aparecendo. E olha que, assim, eu faço retiros no mundo inteiro e eu vou te falar, 80% dos retiros a gente vê nave, é normal. Assim, às vezes é um pão de luz, né? Mas já vi, sei lá, não sei nem quantas vezes, infinitas vezes. Na fisicalidade, não é tipo tela mental, não. De aparecer, entendeu? Tem várias histórias de nave muito legais. Então, Tem alguma que você tem gostaria várias. de compartilhar com a Tem gente? várias. Tem quando eu fui abduzido. Já fui abduzido 2 vezes, né? Que eu me lembre. Que eu me lembre porque tem no momento da volta, nem sempre nem ele quer que você lembre. Exatamente. Inclusive tem uma coisa que pouca gente sabe, né? Existe uma eu não sei se é teoria exatamente ou é um estudo, que pelo menos 1/3 da população do mundo já foi abduzida. 1/3? É. E às vezes nem sabe que foi. É. Caraca. É muito fácil apagar a memória, principalmente para quem não tá no processo de expansão de consciência. Porque daí quando volta tem aquele... Você nem sabe o que aconteceu. Pode ter sido dormindo. Pode ser acordado. Você não vai lembrar de nada. Nossa. Pra você O meu caso específico, quando eu fui abduzido, foi muito interessante. Eu tinha uns 20 e poucos anos, 21, 22 anos. Eu estava indo da cidade que eu moro para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e não existia Via Lagos. E não existia Google Maps, não existia nada disso, não existia smartphone. Via Lagos é uma rodovia lá. É uma rodovia que hoje é uma rodovia super, sei lá, 2, 3 faixas, que vai para a região dos Lagos. É Búzios, Araruama, Sim. Cabo Frio, por aí vai. Nós estávamos indo para Rio das Ostras.
E a gente saiu de casa, eram umas 10 e pouco da noite. Eu tava com uma, então, namorada minha no banco da frente e um casal de amigos que hoje são casados. E nós estávamos indo de carro para lá e pela estrada velha, era uma estrada de mão dupla, toda escura, não tinha uma luz, não tinha nada, e tinha um trevo gigantesco. O trevo é impossível de você errar, porque assim, imagina que você tá numa estrada durante 2 horas, sem uma luz, de repente um Maracanã, aí você tem que virar à direita para chegar na cidade. E tô dirigindo, de repente um flash atrás do carro. Tuf! Eu falei assim, putz, grilo, eu tomei uma multa. Não, aqui não tem multa, aqui não tem radar. Eu falei, tomei uma multa. Tem, não tem, continuei dirigindo. E nada do trevo chegar, nada do trevo chegar, nada do trevo chegar. Não. Na hora que eu falei assim, esse meu amigo falou assim, você tem certeza que você tá no lugar certo? Eu falei, claro, pô. É óbvio, tô na rua, tá na estrada certa. Ele falou assim, não é possível, a gente era pra ter chegado no mínimo 1 hora. O que tá acontecendo? Você para o carro, paramos o carro. Tinha um posto meio abandonado na direita. Aí a gente fez a meia volta, eu voltei. Depois de 1 hora dirigindo, a gente chegou no trevo. 4 pessoas acordadas, ninguém viu o trevo. Na hora que eu falei assim, a gente foi abduzido. Todo mundo me sacaneou. Você é maluco, não foi abduzido nada. Você tinha que fazer esses papos, você é maluco, não sei o que lá. Me zoaram, mas me zoaram. Eu falei, gente, a gente foi abduzido. Beleza. Morreu o assunto. Tinha certeza que tinha sido abduzido. Beleza, mas não lembrava de nada. Só sabia que tinha sido abduzido. Aí o que aconteceu? Anos depois, eu encontrei com esse casal de amigos que são casados. Eu tenho uma cicatriz da abdução. E eu cheguei para essa minha amiga. A minha esposa, a gente foi jantar na casa desses amigos. Aí a minha esposa falou assim, fulana, conta aí. Como é que foi esse negócio de serem abduzidos? Aí ela falou assim, Léo, maluco. Eu acho pra mim que ela lembra, mas ela não gosta de falar. Léo é maluco, não sei o que lá. Eu falei, sou maluco, mas eu tenho a cicatriz. Aí essa minha amiga falou assim, deixa eu ver se eu tenho também. Quando ela arregaçou a manga do casaco, ela tem no mesmo lugar, a mesma distância do punho pra cicatriz, a mesma inclinação, a mesma cicatriz, idêntica. Caramba. Ela ficou branca. Ela falou assim, tipo, sem voz. Ficou assim, estática. Aí, bom, isso já é a prova física que houve uma abdução. Aí depois eu fui fazer uma regressão para entender a abdução. Foi muito interessante porque na regressão eram 3 pessoas para fazer regressão em mim. Como eu trabalho na confederação, muitas coisas não podem ser acessadas de mim. As pessoas não conseguem acessar. Tipo, se um terapeuta vier fazer qualquer sessão comigo, ele não consegue entrar no meu campo. Eu não preciso fazer força para que ele não entre. Ninguém tem autorização para entrar. Nem consegue. Não tendo. As pessoas às vezes falam assim, Léo, eu vejo um muro. Eu atendo muitos terapeutas. Eu acabei nessa história de ser terapeuta, eu fui conhecido como terapeuta dos terapeutas. Então muita gente, antes de começar a sessão comigo, a pessoa quer entrar no meu campo para ver até que ponto ela pode ir. E sempre abre, a pessoa fala assim, eu não sei o que acontece. Eu olho para você e vejo um muro. Falo, eu não faço nada. São eles aqui que fazem, eu não faço nada. Nossa. Bom, aí eu fui fazer essa regressão, e nessa regressão eles me mostraram que nós fomos abduzidos por 3 Greys, que são aqueles baixinhos cinzinhos. Eu estava numa maca, aqui, com um catéter no meu braço, da grossura de um canudo do Bob's de milkshake, sabe? Grosso. Bem grande. A minha amiga estava numa maca do lado. Na época, então, minha namorada estava na parede, em pé na parede, junto com o marido dessa minha amiga, e eles com as mãos, com as palmas abertas, encostados na parede, com o olho aberto, assim, estático, sem se mexer, pareciam 2 bonecos. Nem piscavam, os 2 em pé na parede. E eu olhando. No momento em que eu vi isso acontecer, 3 seres da confederação apareceram dentro da nave. Era um homem de cabelos longos, louros, uma mulher de cabelos curtos, negros, e um homem negro de olhos verdes muito claros. E aí eles começaram a conversar telepaticamente, que a comunicação entre os seres multidimensionais sempre é telepática, porque telepatia não tem ruído. Aí eles começaram a conversar com esses seres e eu escutando tudo que eles estavam falando. E eles falaram assim, olha, com os outros 3 vocês podem mexer, mas com ele vocês não têm jurisdição, falando de mim. Aí eles começaram a reclamar um com o outro no idioma deles, que parecia literalmente os Minions. Mas um barulho meio parecia um bicho, uma coisa esquisita, assim. Não sei explicar, um barulho muito esquisito. Aí eles responderam alguma coisa para eles no idioma deles. E
propositalmente para o pessoal da confederação não escutar. Aí esse ser que estava na frente da confederação virou e falou assim: nós não vamos falar de novo. Ou você libera ele, ou você vai sofrer as consequências. Aí nisso eles puxaram o catéter do meu braço, eu quase caí da maca. Aí eles passaram uma coisa que parecia um V, assim, gelado. Eu me lembro da sensação do gelado, assim, e cicatrizou na hora que fez a cicatriz aqui. E me colocaram no carro. Só que eles estavam com tanta pressa de me largar que me colocaram o carro na mesma estrada, só que num ponto diferente do que eu tava. Nossa. Por isso que você tinha a sensação. Por isso que eu sabia que eu tinha sido. Se eles tivessem me largado no mesmo lugar que eu tivesse saído, porque não existe espaço-tempo para eles, o tempo é uma ilusão dessa dimensão. Se eles tivessem me colocado no mesmo lugar, eu não saberia nunca que eu tinha sido abduzido. Aí eles deixaram a marca. Eles te deixaram em outro ponto? Imagina o seguinte, eles me viram com um carro andando na estrada, no quilômetro 20. Vocês deixaram num quilômetro lá atrás. Aí, em vez... Eu tinha que pegar no quilômetro 50 para entrar à direita. Eles me jogaram no quilômetro 70. Isso. Como se tivesse passado o tempo, porém, se eu tivesse ido numa linha reta, eu não sabia para onde eu estava indo. Por isso que você não viu o trevo. Por isso que ninguém viu o trevo. E por que você acha que a confederação interviu em você? O que tinha ali? Porque eu sou um comandante, eles não podem mexer em mim. Mas você já tinha conhecimento que você era um comandante? Não, na época não. Quando eu fui abduzido, eu não tinha. Eu só fiquei sabendo depois. Na sua porque regressão. conforme o processo... Porque as informações, parece que, assim... Ninguém nasce sabendo essas coisas. Você vai evoluindo dentro do processo. É como se eles fossem vagarosamente te preparando para você receber essas informações. Então, ninguém nasce sabendo isso. É muito difícil. É muito pouco provável. Eu até conheço uma pessoa que começou a saber cedo, mais jovem do que eu. Mas ninguém nasce sabendo disso. Você criança, você sabe, você tem vislumbres de algumas coisas, mas chegou no 8, 9, 10 anos, você não lembra de mais nada. Aí é normal. Entendi. Mas você já era comandante quando você estava... Eu sou comandante há uns bons anos. Em outras vidas. Milhares de anos, Só que nesse período que você não sabia ainda, quando você era através de desdobramentos, como que era esse... Porque o que acontece? O trabalho é feito de uma maneira... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não lembro de sonho quase nenhum. Tem gente que conta sonhos com uma realidade assim absurda. Eu não lembro porque eu tô sempre em missão no sonho que não pode trazer essa informação pra cá. Tá. Então eu nunca lembro. Quando eu lembro, o sonho é o mais boçal do mundo. É uma vez por mês e ele é ridículo. Não tem nenhum sentido, assim, prático. Mas quando é um sonho legal, assim, que é alguma missão que eu preciso saber, aí ele é detalhado no limite do detalhado. Aí eu sei exatamente, eu sei com quem que eu tô conversando, eu sei essas coisas todas. Mas é muito difícil, porque quando a gente tá nessa fisicalidade que ainda tem a dominação desses seres, eles podem acessar a sua mente de qualquer lugar que eles estiverem para pegar aquilo que está acontecendo. E você não quer pegar o teu plano do teu trabalho lá de fora e trazer para cá para estragar o plano que você está fazendo lá fora. Aí eles não deixam você lembrar, entendeu? Literalmente como a Matrix do filme mesmo. Literalmente. É literalmente, não é à toa. Não é à toa que o filme foi feito daquele jeito. Não. Nada Caraca. Isso aqui é legal. Nada é à toa. E você falou também nos conteúdos seus, mudando um pouco, sobre um tal de HARP. Se você puder contar pro pessoal o que é o HARP, o que HARP ele é uma tem tecnologia, feito? É uma tecnologia do Exército Americano. HARP é H-A-A-R-P. O governo americano não assume isso de forma completa, a existência do HARP, mas HARP é uma máquina de influência climática. O HARP ele pode criar qualquer tipo de influência climática em qualquer lugar. Um caso famoso de HARP, que eu não lembro agora qual foi, eu acho que foi, se não me falha a memória, no deserto do Arizona. Em pleno verão, eles congelaram uma fazenda do lado da outra. Eles mataram todos os gados e a plantação de uma fazenda, e da cerca para o lado direito, a temperatura era tipo 40 graus, da cerca para o lado esquerdo era menos 40. Nossa. E não caiu para menos 40 em um dia. É instantâneo. É como se desligasse um tuf. Então eles criam maremotos, furacões, terremotos, de acordo com o que precisa. Para criar uma narrativa do que precisa. Sempre. Dizem que os ciclones que teve agora no sul do Brasil foi o HARP. Você tem essa informação? Será que não tenho essa informação, acho pouco provável. Pouco provável. O planeta está fazendo o processo dele. Então, muito de coisa climática que a gente vê hoje tem a ver com o planeta mesmo fazendo a ida dele para a quinta dimensão.
Então, isso que eu queria entrar agora. Por que, dado todo esse cenário que nós falamos, Bem mas a gente completo, né? bem completo e tenha mais a ver com os personagens que estão por trás desses bastidores, mas o aumento da frequência da Terra, essa transição mais da natureza natural, o que está por trás dessa transição? Gaia, a Terra, já Uhum. foi um planeta de quinta dimensão. Ele se rebaixou para a terceira dimensão para aceitar o jogo que a gente joga hoje. O próprio planeta. O próprio planeta. Gaia é um planeta de energia feminina. Os dominadores têm energia masculina. Por isso que a gente está ouvindo tanto falar do sagrado feminino. Por exemplo, poucas pessoas sabem, Jesus foi casado com Maria Madalena e deixou gerações aqui. Tem filhos, descendentes diretos de Jesus aqui. Por que isso? Porque Jesus, ele era o exemplo da energia masculina e Maria Madalena é o exemplo da energia feminina. E como é que a igreja retratava Maria Madalena? Como uma ex-prostituta. Né? Exato. Para quê? Para vulgarizar a energia feminina. Então, tudo que acontece... Por que não existe padre mulher? Exato. Bispo mulher? Por que não existe papisa, só papa? Porque a ideia é o quê? A energia masculina é a dominadora. Então esse é o processo, esse é o modus operandi aqui do nosso planeta, a energia masculina. Só que o planeta é energia feminina. Então, foi uma coisa muito interessante, uma das primeiras coisas, assim, transmissões que eu fiz, eu acho que deve ter isso no meu Instagram, se não me falha a memória, não sei se foi Instagram ou se foi YouTube. Em 2022, eu estava no meio de um atendimento e eles me chamaram de emergência. E eu falei, eu não posso sair agora, eu estou no meio de atendimento. Quando o atendimento acabou, eles me levaram para uma antessala. Nessa antessala, quem estava comigo era o senhor Arcturus, que seria vou usar a palavra sumo sacerdote, mas com zero coisa religiosa. Certo. Com relação aos arcturianos. E ele falou assim, eu acabei de sair de uma reunião e a porta atrás dele. Ele falou assim, 2 seres arcangélicos estavam aqui comunicando a confederação e a federação de que Gaia foi pessoalmente até a fonte criadora, ou seja, a consciência, a alma do planeta, foi até Deus para dizer assim, não aguento mais, para esse negócio. Cansei, já não quero voltar para onde eu estava antes. E Deus falou assim, beleza, você vai voltar para a quinta dimensão e a gente vai fazer o processo o mais rápido possível. Aí mandou 2 arcanjos específicos, esses 2 arcanjos vieram para comunicar que precisava acelerar o processo de Gaia. Então, para que vocês entendam, como o jogo foi atrasado, se 70 anos que está atrasado, 75 anos que está atrasado, o planeta, para fazer o processo de transição planetária, que é o nome exato, é transição planetária, não é humanitária, no momento que o planeta faz o processo de transição, ele precisa receber impulsos energéticos, fótons de luz, que vêm do nosso Sol. Esses fótons de luz, eles estavam sendo atrapalhados por 3 naves específicas, planetoides, que impediam que esses fótons chegassem diretamente ao planeta Terra. Eles desviavam como espelhos para retardar esse processo. Foi feito pela Federação. Para diminuir a energia que chegava aqui. Para não acontecer o fechamento de ciclo completo. Então, o que aconteceu em fevereiro de 22? Quando eles me chamaram, eles estavam me comunicando que, naquele momento, tinha sido uma ordem da fonte criadora. Não era tipo assim, eu tenho um comandante. Não. Deus vira e fala assim, removam as naves. E as naves foram removidas. Deus mesmo. Literalmente. Nossa. Literalmente. No momento que isso aconteceu, se você for observar, de 22 para cá, o número de feixes solares que chegam no planeta Terra são quase todos de classe X, são classes muito elevadas. E a gente teve quase um colapso completo final da primeira semana de novembro, a gente quase teve um colapso completo de todos os satélites. Teve um feixe que veio com tanta força, mas tanta força, que quase que zerou o planeta, em termos de internet, satélite e tudo. Nós ficamos uma unha. Uma unha, assim, um beiço de pulga disso tudo acontecer. Então, isso é um processo que faz com que a fisicalidade do planeta se excite.
Ela se excitando, o que a gente tem no processo? Terremotos, maremotos, vendavais, tufões. Aí vem aquela coisa que a gente estava falando poucos minutos atrás. Então o planeta está no processo dele. E a transição ela é planetária. A prioridade do planeta não são dos humanos. Então a mudança climática tem muito mais a ver com isso tudo do Não que... existe aquecimento global. Não existe aquecimento global. Existe a narrativa do aquecimento global. Porque interessa aquele que quer vender o que o aquecimento global vende. Que é? Pânico. Culpa. Como é que os seres dominam os humanos de superfície? 3 energias. Medo, culpa e apego. Todas as narrativas geram medo, culpa e apego. Todas as narrativas. São as 3 energias que geram os humanos de superfície, que aprisionam os humanos de superfície. O conceito família, que a gente conhece aqui, não existe no planeta, no universo, como a gente conhece. Não Aqui existe. é o planeta, o conceito família no nosso planeta é um conceito de dependência absoluta. Ter o apego trabalhando aí. Absoluto. Você olha o mundo animal. Uma leoa da cria. Aquela cria, 6 meses, 8 meses, começa a se alimentar sozinha, ela vai sozinha para onde ela tem que ir. Acabou a dependência. Não existe mais isso, acabou. Não tem esse negócio. Aqui não, aqui você fica até o último dia da sua vida, você tem que honrar pai e mãe, fazer aquela coisa. Tem todo um processo que gera uma dependência emocional gigantesca. Quando alguém morre da família, nossa, luto. Tem gente que nunca melhora do luto, fica 20 anos chorando pelo pai que morreu, pela mãe que morreu, pelo filho que morreu. Caramba. Porque o conceito é para gerar essa dependência. Por quê? Precisa baixar a vibração. Tudo que eles puderem fazer para que a sua vibração fique baixa, você fica na frequência que eles controlam. Se você está numa vibração alta, eles não têm acesso à sua frequência. Eu gosto de dizer uma coisa que os espíritas ficam loucos. Não existe obsessor. Não existe um ser designado para te atrapalhar. A menos que você seja um cara ultra, mega, thunder power que vai mudar o planeta sozinho e que eles querem que se atrapalhe. Ainda assim, é muito pouco provável que exista um obsessor, um ser designado para isso. O que acontece aqui? Quando a gente olha a natureza, você vê uma águia voa com a águia, um urubu voa com o urubu. Uma águia não voa com o urubu. E nem vice-versa. O que eu quero dizer com isso? Se a nossa frequência está alta, esses seres não nos alcançam. Você está voando com uma águia. Se a tua frequência está baixa, você está voando com o urubu. Então não são os seres que vão até você, é você que vai até onde eles estão, vibracionalmente. Aí você começa a sentir a influência do obsessor, que não entendi nem essa palavra. Não é, Sim. É de um ser. É como se a gente um parasita. se juntasse a ele. É, claro. Tipo, beleza, vamos dar um exemplo idiota aqui. Se você quer beber, você vai pro bar beber. Se você quer meditar, você vai pra montanha meditar. Você não vai pra montanha beber, nem vai pro bar meditar. Então, se você entra no bar, você sabe que as pessoas estão bebendo. Se você vai pra montanha, teoricamente, você sabe que as pessoas estão meditando. Tô dando um exemplo idiota. Sim. Então, não adianta a gente querer resultado diferente. O que acontece é que as pessoas querem um resultado diferente. E não tem almoço grátis, né? Não tem como isso acontecer. Por isso que eu digo, não existem obsessores como as pessoas imaginam. Que existe a sua frequência está compatível com a deles. Mas eles não são designados, eles não acordam de manhã falando assim, maravilha, vou infernizar hoje fulano. Agora tá na hora Minha missão vai lá, do fulano. agora é com ele. Não tem esse negócio. Entendi. Não funciona desse jeito. Só que é muito mais fácil eu dizer que existe um obsessor. Sabe por quê? Porque eu terceirizo o que tá dando errado. Eu não consigo porque eu tô cheio de obsessores. Eu não largo meu vício porque eu tô cheio de obsessores. Eu não prospero porque eu tô cheio de obsessores. É mais uma forma de controle. Outra, que ninguém percebe. Coisa clássica que eu aprendi no início da jornada, dito direto do Sr. Arcturus. Direto dele. Tudo aquilo que tira de você o seu poder pessoal não é da fonte criadora. Tudo aquilo que te empodera é da fonte criadora. Então, primeira coisa que você precisa entender. Se eu tenho um obsessor, entre aspas, o que eu estou fazendo? Eu estou dando meu poder a ele. Porque eu estou dizendo que ele é o responsável pela minha derrota. Ao invés de ter a autorresponsabilidade de resolver. É muito simples. Estou terceirizando. Se eu estou terceirizando, não é de Deus, acabou. Eu não quero me encontrar com bêbados, eu só não entrar no bar. Só isso. Se eu quiser meditar, vamos pra montanha. Vamos pra montanha.
Entende? Perfeito. Ah, não, eu quero meditar, mas eu vou lá, no bar. Aí eu vou sentar lá no meio da mó noitada, No meio da tocando torcida do música Flamengo alta lá. e tal, não sei o quê. Eu vou sentar lá, botar meu tapetinho, né? E ficar... Flamanguaça. Cara, não vai dar certo, bicho. Não tem como dar certo. Mas as pessoas querem, elas têm um desejo absurdo de cometer os mesmos erros, mas com resultados diferentes. Não tem como. Não E dá. quais seriam as antíteses, os antídotos do medo, da culpa e do apego? Que sentimentos a gente colocaria no lugar deles para, enquanto não vem toda essa história que a gente está conversando aqui, a gente ir elevando a nossa frequência? A chama trina é uma coisa linda e maravilhosa, mas muito mal interpretada. A chama trina ela é a chama da sabedoria, ela é a chama do amor incondicional, e a terceira chama é a chama do poder pessoal. Se você dá a si mesmo o seu poder, você está acima de toda e qualquer outra coisa. Você está no melhor passo do seu processo. Por quê? Eu só consigo modificar algo que eu faço. Se alguém faz, eu não consigo modificar. Então, se eu assumo o meu poder pessoal, se eu assumo a minha divindade perante o universo, eu consigo modificar qualquer coisa na minha realidade. Se eu acho que a culpa é sempre de um terceiro, é meu pai que me maltratou, é meu tio que me xingou, é minha professora que rasgou minha prova, é eu não sei quem que fez não sei o que lá, eu sou sempre o coitado. O meu poder está sempre na mão desses seres, entre aspas, entidades ou qualquer coisa do gênero, que fizeram isso acontecer. Mas não, tudo é cocriação nossa interna. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, somos nós os responsáveis. Simples assim. Só que se eu entendo isso, eu consigo modificar. Se eu não entendo, que é o que 99% das pessoas são programadas para fazer, elas terceirizam e terceirizando, o que acontece? Eu não consigo modificar. Que eu não tenho como voltar atrás no tempo e modificar uma professora que me maltratou numa sala de aula. Ah, eu não consigo falar em público porque um dia, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui apresentar uma redação, a minha professora falou que eu falava mal. E por isso eu falo mal até hoje. Então, desde então, eu sou uma pessoa introvertida, resolvi usar drogas e agora eu sou dentro de casa, eu não saio de casa, tô com 25 anos, moro na casa dos meus pais porque eu não consigo um emprego, porque a minha professora disse que eu não podia falar em público. É mole dizer isso. Levanta o rabo da cadeira e vai falar em público, vai estudar. Vai fazer uma coisa que faz diferença na sua vida. E qual o problema de você ter falado errado? Ah, porque a professora disse isso, então quer dizer então que eu não tenho a chance de melhorar o meu processo? A culpa é da professora? Nossa. É um eterno vitimismo, né? E 99% da população é assim para todas as coisas. A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Alexandre de Moraes, a culpa é do fulano, cicrano, beltrano, do Trump. Sim. Nunca é dela. É do chefe. Nunca é da pessoa. Nunca é da pessoa. A culpa é de qualquer coisa. Ah, a culpa é do trânsito, a culpa é de... Tudo, tem sempre um terceiro. Sempre tem. Mas, ou seja, a narrativa, tanto no quesito macro que a gente estava conversando no início, quanto no quesito micro, ela é a coisa mais importante dessa realidade que a gente vive. Sim. Quando você conta uma narrativa melhor para si mesmo, também é o mesmo efeito da narrativa planetária. Idêntica. Nós somos seres que existe uma linha do tempo que a gente chama de linha do tempo planetária, onde o planeta passa por ela, e nós temos infinitas linhas de tempo na vertical que acompanham essa na horizontal do planeta. E nós mudamos de linha de tempo 1 bilhão de vezes por minuto. Caraca. Cada pensamento gera uma nova sinapse que leva uma nova linha de tempo que ela é criada e fica na pausa até você entrar com a energia que você está naquela linha de tempo. Então, são as nossas decisões que mudam a nossa vida, não é decisão de ninguém. Sim. Não é ninguém que vai fazer alguma coisa para você. É você que vai tomar a atitude de fazer alguma coisa para essas coisas acontecerem. Ah, mas Léo, resolvi montar uma empresa e na hora que eu resolvi montar uma empresa, veio uma pessoa que me ajudou e pagou a minha empresa. Você criou isso acontecer. Tem a responsabilidade de que a pessoa que chegou para te ajudar financeiramente veio de dentro da sua cabeça. O universo te enviou ela. Ela não foi coincidência. Ela não viu o anúncio no jornal que você está precisando de ajuda. E a gente precisa ter autorresponsabilidade sobre todas as coisas. Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Se você senta num restaurante para comer um prato de comida e o prato não vem o sabor que você queria, a culpa é tua. Não é do cozinheiro.
Caraca. Se eu não entendo isso, eu não mudo o processo. A maneira que eu enxergo a vida é a maneira que a vida se mostra para mim. A realidade não está naquilo que os meus olhos veem, meu nariz cheira, minha boca prova, que os meus ouvidos escutam e que minhas mãos tocam. A realidade está dentro da sua mente. Aquilo que é fora é um desdobramento dessa realidade. Ou seja, é uma comprovação. E nós somos treinados a quê? A realidade é o que está externo e não interno. Então, por que é tão difícil você sair de um fluxo de escassez na sua vida? Porque todos os dias, 10 vezes por dia, você abre a sua conta e você vê que você está devendo R$5.000. Se você acreditar que você tem dinheiro de sobra e você não olhar a sua conta, eu garanto para você que você vai ter dinheiro de sobra. Eu não sei quanto tem na minha conta hoje do banco. Eu não abro o extrato do banco, deve ter, sei lá, 3 anos. Caraca. Não faço ideia. Eu sei que tem muito dinheiro. Se esse muito dinheiro é R$5 ou 50 bilhões de reais, eu não sei te dizer. Mas eu sei que não faz diferença, porque eu tenho tudo que eu preciso. Você tá no desapego 100% isso, né? Porque quando a gente entra pra olhar a conta bancária é o apego. Deixa eu ver ali, deixa eu tomar conta do meu Isso gera negócio. preocupação. Isso gera um monte de coisas. Nossa. Porque às vezes você... Porque a escassez, ela é muito mais estranha do que parece. Às vezes você pode ter 100 milhões achando que tinha que ter 150. E você, cara, eu tenho 100 milhões, só tenho 100 milhões, eu gostaria de ter 150 milhões, e agora? O que eu vou fazer se eu não tenho esses 150 milhões? Uhum. Entendeu? E às vezes tem uma pessoa que está feliz com R$1. Não faz diferença. É o que a sua mente manda. E é isso que é lindo. E é isso que, se a gente tem essa autorresponsabilidade, a gente faz o processo acontecer de forma linda e maravilhosa. Maravilhoso, hein? E esse portal agora, 21 de dezembro, que portal é esse? O que ele tem para tanto boa nos acompanhar, né? Já que estamos chegando ao final de mais um ano. Todos os solstícios, sejam eles de verão ou de inverno, eles são portais muito grandes energéticos. Uhum. Os seres de luz e os de não luz usam essas energias para fazer os seus rituais. Uhum. Como os seres de não luz, muitas aspas no não luz, estão com os momentos contados aqui, existe uma prerrogativa, ou mais do que isso, existe uma esperança, vamos dizer assim, de que no portal do dia 21, ou seja, literalmente no nosso solstício de verão para nós e de inverno para eles, perfeito, a gente deve ter um processo de liberação planetária completo. O que ajuda muito... seria assim, a remoção 100% do espreitador e de todas as energias que o espreitador deixou em cada ser humano ainda. Inclusive os chips que nós temos, porque esses chips, eles não são só colocados nas picadas, eles são vindos pelo ar, pela água que você vai, pelas fumaças do avião que você vê saindo, né? Tem um nome específico para essas fumaças, me faltou agora o nome dessas fumaças. Chemtrails. É isso aí, chemical trails, isso aí. Então assim, tudo isso, os chips estão ali. E são microchips, nanochips, que você inspira e fica dentro de você, trazendo programações e energias. Se tudo correr como planejado, que a gente espera que aconteça, a gente até o dia 21 no dia específico, 21 de dezembro, a gente consegue declarar a libertação desses sistemas. Aí a gente tem um jogo que os pleiadianos não precisam aparecer com as naves e a gente tem um processo mais acelerado. Por quê? Porque a mente do ser humano passa a não ter a influência do espreitador. É como se você terminasse... Sabe que todo mundo tem, em algum momento, alguma amizade que é tóxica, que fica só te falando diabinho no teu ouvido? Sim. No momento que você tira esse diabinho, sua vida muda. Você fala, nossa, parei de falar com fulano e minha vida mudou completamente. Uhum. Por que isso? Você parou de ter a influência daquele fulano. Então, no momento que a gente para de ter a influência do espreitador e todas as energias que ele deixou, os resquícios dessa energia, a gente tem a libertação do planeta. As pessoas começam a abrir a mente. Nossa. E a partir dessa abertura de mente, a gente começa a ter um processo verdadeiramente acelerado de expansão de consciência, que acompanharia o processo da mudança climática do planeta, né? Mudança de polo, como a gente está vendo e está acontecendo, né? Mudança de polo? O planeta está invertendo os polos magnéticos, né? O polo norte, que antes era no polo norte, agora está na Sibéria, está encaminhando, deve ultrapassar a Sibéria em fevereiro. E como se portar nesse portal?
Existe alguma Melhor maneira, diretriz? as pessoas não vão saber de forma direta, mas a melhor maneira, ou não vão sentir talvez de uma forma direta, mas assim, a melhor maneira é trazer isso, meditações, interiorizações. Pra vocês terem ideia da importância dos solstícios, vocês acham por que o Natal é de 24 de dezembro? Para tirar de você a ideia do 21 de dezembro. Te distrair. E tinha pegar matéria, né? Porque o Natal é Natal é criado para... capitalismo na veia. 100%. Não tem nada a ver com a comemoração do nascimento de Cristo, que não Até foi porque nem lá. não nasceu dia 24 de dezembro. Nunca. Olha, se Dia 25, né? Não. Sim. 24 para 25, mas assim, se eu vou dizer meu chute, tá? Sim. Eu sou pisciano. Eu também. Você também? Que dia você é? 13. Eu sou 23 de fevereiro. Ah. Dizem que os piscianos são a última encarnação nesse planeta. Então, se Jesus tivesse vindo em algum signo específico, com certeza ele teria nascido em fevereiro, teria sido pisciano, fevereiro ou março. Porque são seres, os piscianos têm essa expansão de consciência inato, né? Você nasce com isso. Sim. O pisciano já tá no último processo aqui, já tá mais relaxado, tem todo um lance com relação a isso. Então, assim, teoricamente, o, entre aspas, Natal teria que ser em fevereiro, março. Então, por que tiraram isso? Tiraram a data exata e colocaram a data... Para distrair a gente. Tira você do foco do solstício, de você estar ali meditando, interiorizando. Não, dia 21 você tá no limite de lista de Natal, de quem você vai convidar para sua casa, quais são os presentes que você vai colocar. Então, assim, a ideia é toda essa. Por isso que o jogo é bruto. Mas se der certo, então, e aí essa vozinha lá do espreitador for embora da cabeça de todos nós... O que vai acabar acontecendo é que, por exemplo, hoje, quando alguém ouve um podcast igual tá sendo esse, a pessoa, acredita naquilo, ela consegue por um tempo e aí desliga, acabou, demos tchau. As pessoas acreditam com medo. Ela acorda, sabia? Esqueceu tudo. As pessoas escutam, é muito interessante, porque assim, eu não trago nada novo nunca. O que eu trago é o que as pessoas têm dentro delas. Tanto é que 99% das pessoas que entram em contato comigo falam assim, Léo, é incrível que como tudo que você fala parece que eu já sabia. Porque isso já existe dentro das pessoas. Então o que eu trago eu só coloco luz onde já existe dentro de cada uma dessas pessoas. Só que qual é o problema? Devido às crenças religiosas, você tem medo de acreditar que Deus não é aquela figura que você imagina que ele seja. Você tem pânico de desagradar a Deus. Você tem pânico de desrespeitar a Deus. Só que você esquece que Deus é você. Aí, quem é católico sabe claramente o quê? Não profanais o nome de Deus, né? Não dizeis à toa o nome de Deus e por aí vai. Como é que você vai dizer que você é Deus? Que heresia. Vou ser julgado quando tudo acabar. Deus... Que prepotência. Então a gente escuta isso, mas você tem um pezinho na cozinha. Você fala, não dá. Eu acho que faz sentido, mas não é possível que seja só isso. Tem uma frase de Mark Twain que eu acho uma das mais perfeitas de todas. É mais fácil enganar as pessoas e convencê-las que elas forem enganadas. E é a grande verdade. Muito mais fácil você enganar as pessoas do que dizer para as pessoas que elas estão sendo enganadas. É verdade. E elas acreditarem que estão sendo enganadas, né? É impossível. Porque você não vem anos e anos fazendo a mesma coisa achando que não é possível, que agora que eu descobri tudo... Então o processo é esse. Mas tá acabando. Tá acabando, graças a Deus. Graças a nós. Graças a todos nós, todos os seres. Graças ao... Não, nós, quando eu digo, não é a nossa confederação, não nós, enquanto humanos aqui nesse processo, graças a nós que isso aqui tá acabando. Sensacional, hein, Rosa? Muito bom, hein? Foi uma aula bem interessante, bem profunda, né? Bem assim, acho que quando a gente recebeu você pela primeira vez, foi quando abriu a nossa mente, né? Agora já foi tipo assim, bom, beleza. Agora vamos dar uma nichada aqui, entender um pouquinho mais profundo. Exato. Espero que tenha sido assim com você que está nos assistindo. E para quem chegou até aqui, né, temos sempre a nossa palavra-chave do episódio. Vamos ver qual vai ser a palavra-chave que o Maurício vai aqui nos presentear. Então, em homenagem, né, a tudo que nós falamos aqui, eu tenho uma mesma apreciação que você por desejar que essas naves apareçam.
Escrevam nos comentários pleiadianos. Louco. Para que a gente invoque essas naves que elas cheguem. Pleiadianos. Boa, maravilhoso. Então escrevam aí. Hashtag Pleiadianos. Exatamente. Exato, boa. Coloquem aí hashtag Pleiadianos, escrevam de onde vocês estão nos assistindo, deixem um like e inscrevam-se no Lean Podcast. Como a gente sempre fala aqui, se esse conteúdo ele te acrescentou, nem que seja um pouquinho amanhã quando você estiver indo para o trabalho, fazendo suas tarefas em casa e você for lembrar, imagina que legal se esse conteúdo puder acrescentar alguém que você ama de verdade. Então, compartilhem, né? Compartilhem esse conteúdo e conheçam aqui na descrição, para você que não conhece ainda, que acho que é um pouco difícil, mas se você quiser aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema, que é um tema muito importante para o seu autoconhecimento, procure aqui na descrição as mídias do Léo. Então tem aqui como vocês podem contatar o Léo, conhecer o canal dele, conhecer o Instagram dele, diversas lives espetaculares que ele faz lá para aprofundar o seu autoconhecimento. Gostou de estar aqui novamente com a gente, Léo? É sempre maravilhoso. Eu posso plantar uma sementinha aqui doida? Claro. Isso que eu ia te pedir agora. Mas é doidaça. Aham, Vocês vamos estão lá. Posso Conta, soltar a bomba? Com certeza. Vai lá. Vamos pensar. Vamos ver se o público de casa vai querer da gente fazer um evento presencial em janeiro de perguntas e respostas. A gente fecha um espaço Porra. onde a gente senta presencial, Sim. bota lá 200 pessoas, sei lá, tipo um teatro, qualquer coisa, pra gente fazer uma perguntas e respostas pra esse povo. Porra, Vamos animal. fazer isso. Pô, a gente A sempre gente tava quis conversando fazer sobre isso. isso hoje. A gente olha, tava com... essa Não existe coincidência. sincronicidade. Eu virei pro Maurício e falei assim, e aí, Maurício, quais são os próximos passos do Lean, né? E dentro dos próximos passos tinha os eventos presenciais, que a gente gostaria de fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, só que num espaço, né? Fazer um físico, né? Meio que um podcast e depois abrir para tipo virar um podcast comunitário, assim. E é legal que ao vivo a gente consegue falar umas coisas que a gente não consegue falar online. Exato. O que vocês acham? Pô, perfeito. Vamos combinar. Fechado, hein? Fechado? Vamos Fechado. entrar em contato Fechado? e a gente começa a divulgar aqui, você divulga nas E suas. Vambora. Show de Boa. bola. Então, fogo no parquinho. Boa. Fechado. Eu adoro. O evento presencial é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo estar com as pessoas, poder abraçar as pessoas, poder olhar para as pessoas, poder ajudá-las respondendo perguntas. Isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer. A gente tira um sábado desse aí de janeiro e, cara, vamos sentar, a gente fecha um espaço e... Galera, diz aí você que está em casa, o que vocês acham? Vocês estão afim? Topam estar com a gente presencialmente? Quem Vocês topa, que sabem. escreve aí nos comentários. Eu topo, pra dar um incentivo aqui, né? Pra Isso gente aí, tirar do pra gente papel. começar a brincar. Vamos lá? O que vocês acham? Vamos ou não vamos? Porra, da hora, hein, mano? Caralho. É Da isso hora. aí, gostei. Muito bom. Muito bom. Obrigado novamente pela Imagina. presença, viu? Imagina, é sempre uma honra. Vocês não fazem ideia de quanto eu amo vocês e quanto todos nós da Sim. Confederação somos gratos pela presença de vocês aqui, pelo trabalho magnífico que vocês desempenham. Pô, Vocês são muito mais importantes no jogo que vocês imaginam. cara, Muito mais. Podem ter certeza disso. Muito bom, caramba, muito obrigado. emocionou aqui. Não vou desejar Feliz Natal, vou desejar Feliz Portal 21 de dezembro. Craque. É, Pô, É exatamente isso. é isso Valeu, aí. dá um Deixa seu tchauzinho, tchauzinho aqui, Léo. Pessoal, olha, quero dizer para vocês, assim, do fundo do meu coração, vocês não fazem ideia de quão importante é vocês estarem em contato com essas energias, contato com vocês mesmos, acreditando em vocês mesmos. Está na hora de vocês entenderem quem vocês são. Vocês são deuses. Vocês estão aqui para modificar todo o processo de vocês através da autorresponsabilidade e da retomada do poder pessoal de vocês. Então, quero dizer para vocês, em nome de todos nós arcturianos, que jamais esqueçam que todos nós, arcturianos e todos os seres multidimensionais que nos ajudam nessa jornada, sempre estivemos onde sempre estaremos. Há um pensamento de distância seu e há muito amor aqui para cada um de vocês. Eu vejo você, eu sinto você, eu sou você. Namastê.
Nossa, chave de ouro. Namastê, galera. Valeu, hein? Muito Até a bom. próxima. Valeu. E escrevam aí se vocês topam. Janeirão a gente fazer um evento presencial. Perguntas e respostas comunitárias com o Léo. Vambora. Bora. Valeu, galera. Até a próxima. Dá um tchau aqui. Valeu. Valeu.